Bom, galera, estou começando mais um Osório Cast, mais sempre sendo repetitivo aqui, porque é para deixar bem claro que não é só eu que vou estar falando. E dessa vez eu tenho o prazer de receber uma pessoa que me ajudou muito quando eu comecei a trabalhar com comunicação aqui em Santa Maria. E ela vai contar um pouco para nós quem ela é, o que ela faz, o que ela está aprontando, quais são os golpes que ela vem dando. Sacanagem, que baita recepção. Angélica Pereira. Angélica, seja muito bem-vinda. Primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui nesse projeto que é justamente para trazer pessoas que eu considero interessantes, que têm histórias para contar, que a gente possa bater um papo legal. Não é uma entrevista, mas óbvio, de vez em quando a gente vai perguntando para provocar quem está aqui junto conosco, para a gente ir descobrindo, né? E dê saída uma coisa que, para facilitar, quem é a Angélica pela Angélica? Uau! Ah, hein? Essa eu espiei muito o entrevistador aí fazendo essa pergunta. Não tem nada de criativo aqui, De só frente copiei a com ideia. Cláudio Osório. Isso aí. Bom, e aí, povo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não Isso sei quando aí. é que as pessoas vão consumir o conteúdo. Quem é a Angélica? Cara, que pergunta, né? Profunda. Mas a Angélica descobri... Eu descobri que eu sou muitas em uma só. Principalmente depois da maternidade. Então, prazer, sou Angélica, tenho 35 anos, sou publicitária, sou prof também, sou mãe do Caetano, meu fiote, que nasceu na pandemia, né? Bem no comecinho, 1 ano e meio agora. E sou mãe de pet, sou esposa, sou filha, sou irmã, sou neta, sou muitas em uma só, assim como todas as mulheres. Uau, que por sinal, hein? né? Nossa senhora, hein? Que por sinal amei a camisetinha, hein? Aí, ó, Ó, pai. forte como uma Isso menina, aí. isso aí. Então, sou muitas, né? E acho que com maternidade e com pandemia, a gente descobre muitos outros papéis, né? Que a gente vem assumindo. Sabe que tu falou uma coisa agora que eu me lembro quando eu vi ali do nascimento do teu filho. Eu falei assim, cara, como é que deve ser maternidade nesse momento? Meu Deus. Sabe, eu lembro louco. quando vocês publicaram a imagem ali do nascimento, eu falei, cara, como é que deve ser a noia? Que eu imagino que deve ser uma noia no Pensou início. assim, coitada, essa louca tá... Eu falei, caralho, se fosse eu ia estar apavorado ali, né? Como é que foi isso, Angélica? Pra gente começar nosso papo aqui, porque essa é uma curiosidade que eu fiquei assim, ó, cara, não deve ser tranquilo. É assim, olha... Claro, né? Durante a gestação a gente se preparou, eu e meu excelentíssimo, né? A gente estudou, a gente fez cursos, né? Desde uma coisa super simples, né? Que hoje em dia a gente pensa, sério, a gente fez até um curso para aprender a trocar fralda, mas assim, entre tantas outras coisas, foi também para aprender a trocar fralda. A gente teve toda uma preparação, porque a gente nunca sabe como vai ser a chegada do nenê, né? Tu sabe, a gente não imagina se o nenê vai ser chorão, se vai ser calmo, se vai dormir, graças a Deus, né? Se não vai dormir, se vai ficar berrando, né? É uma caixinha de surpresas. Então, a gente se preparou muito para este momento, na teoria. Só que a gente não, em nenhum momento, em nenhum cenário, a gente imaginou que o Caetano ia nascer no começo de uma pandemia. Não tinha o cursinho que ensinava também a gente não teve essa aula, entendeu? E aí, a gente ficou muito perdido no começo, justamente porque ninguém sabia o que era essa pandemia, se ia durar uma semana, se ia durar um mês, né? Até, não sei se tu era do mesmo time que eu pensava assim, não, capaz, isso no máximo 2 semanas. Nunca duvidei, né? Não pensei que seria uma gripezinha, mas não achei que seria, né? Tanto 1 tempo. ano e meio. E aí, então, primeiro filho, né? Nós em casa. Então, foi um processo muito difícil, porque logo no pós-parto, a mulher passa por um momento que é o puerpério, né? O tal do puerpério. E é um momento que, assim, ó, que a gente olha pra criança e a gente chora, sem saber por que tá chorando. Então, eu me lembro que eu ficava olhando pro Caetano. Primeiro, eu ficava admirando. Meu Deus, meu cabeludinho, que coisa linda essa criança. Que sentimento é esse, né? Que loucura, que vontade de agarrar a cria. E eu falo isso com a minha psicanalista, porque até isso a gente começa numa pandemia, né? Até fazer análise, vamos fazer análise. Tamo no time. E aí, eu conversando com a minha psicanalista, eu dizia, gente, eu me sentia uma leoa, tipo, querendo ficar lambendo a cria, né? É meu, vou proteger. E ao mesmo tempo eu olhava e dizia, se essa criança morre, eu não sei o que eu faço. Sim. E aí a gente começa a chorar. E aí qualquer coisa, né, era motivo pra chorar, porque os hormônios estão a mil. E, né, privação de sono, aquela questão da dificuldade da amamentação no começo e tudo isso. Então foi muito louco. Ninguém ia lá em casa, a gente ficou muito paranoico, nem meus pais iam. E aí os primeiros 20 dias fomos só nós 3.
né? Nos conhecendo o Nossa. nenê, conhecendo rotina. A sorte que o Caetano sempre foi uma criança muito tranquila. Ele acordava 1 ou 2 vezes por noite. Então, ele dormia bastante tempo, sabe? No começo, eles dormem umas 20 horas, mas ele dormia bem de noite. Ele nunca inverteu o dia pela noite. Então, a gente nunca passou horas acordados de noite. Então, foi ótimo por isso. Foi tranquilo, né? Não judiou o pai e a mãe. Não sei como é que foi Não, a Antônia foi nesse processo. combinadinho nesse processo, tá combinadinho. Mas, e aí quando a gente começou, né, a receber pai e mãe, assim, né, a avó e o vô, né, os avós das crianças, não, opa, é só uma do Caetano. Daí começou a dar uma facilitada, mas foi um processo muito louco, assim, uma mudança gigantesca e principalmente acho que uma impotência, porque a gente não sabe o que tem pela frente, né, e eu com muito medo, porque, olha só, imagina a loucura. O Caetano levou 1 mês para ter a primeira consulta com a pediatra, que normalmente os bebês recém-nascidos, eles vão em 3, 4 dias. Sim. E a vacina mais importante, que é a tal da BCG, aquela que a gente tem a marquinha até hoje no braço, né? Também é no máximo em 1 semana. E a gente levou 15 dias, a gente teve que ir para Alegrete para dar essa vacina, porque aqui os postos não estavam recebendo os nenês pelo risco de contaminação. Sim. Então, imagina a noia, né? Meu Deus, Nossa, tá louco. fecha a janela, porque vai que entra alguma coisa, se essa criança Sim. fique bichada, nem a primeira vacina ganhou tá ainda. louco, não, a China, Eu tô claro. dando tapa no microfone. Não, tranquilo. Mas olha, é uma loucura, assim. Mas. Esse processo tá ainda fluindo, né? Sim. Mas agora eu já tô bem mais tranquila, com doses de vacina, né? Sim. Então. Eu lembro muito, assim, e eu lembro da gente ter conversado, eu e a Grazi, a gente conversou, eu falei assim, cara, tu imagina o que é. Num momento normal, a gente já fica noiado com uma série de situações, e aí eu fiquei assim, cara, tu imagina o que deve ser. Eu falava assim, cara, imagina o que deve ser pra Angélica lá. Muitas dúvidas, né? E a Naturais gente já. e era bem nessa história, porque a gente imaginou assim, eu mesmo, esse projeto aqui, ele começou, eu pensei assim, não, eu vou começar a comprar os equipamentos daqui a 1 mês, 2, no máximo. Vamos na manha, mas Porra, em seguida vai estar no ar. Passou isso aí, a galera vai estar todo mundo, vão descobrir alguma coisa e tal. Que jeito, né? Não, revolucionou, né? Eu acho que a pandemia mudou a nossa forma até da gente se relacionar, obviamente, principalmente, né, com os outros. Sim. E, claro, projetos, tudo, né? Mudou o ensino, mudou uma questão que agora a gente está voltando, né, aos pouquinhos para o presencial. E eu vejo que os alunos também já não querem mais aquela aula que a gente inicia 20 para as 8 e vai até às 11h15, 11h30, meio-dia. Eles já não têm mais saco. No online a gente já deu uma adaptada. Então, assim, ó, eu acho que vai ser um AP e um DP, né? Antes da pandemia e depois da pandemia, porque vai ser total diferente. Total. Bom, tudo, né? Empresa, tu sabe, né? Sim. Aqui, comunicação mudou. Comunicação com empresas, comunicação interpessoal, tudo, né? Formas de trabalho, modelos de negócios, tudo tá diferente. Formas de criar filho também. Porque até o Caetano, é engraçado. Mas o Caetano, com 1 aninho e pouco, ele já vai na escolinha e ele já sabe como é que passa álcool gel. Ele faz assim com a mãozinha. Adota já o hábito e que não era algo que a gente viria nas outras. A gente, bom, a nossa geração, loucura. enfim, e ele faz assim, Sim. bem direitinho. Gente, uma criança de 1 ano e meio fazendo isso, pensa que loucura. Vai levar pra vida toda Vai levar pra vida inteira. E máscara, quando ele vê a gente sem máscara, que a gente tá saindo, que às vezes... cheguei lá no elevador, baixei a máscara. Até não sei se deveria, mas, né? Chego, baixo a máscara, ele fica conversando com ele tá no meu colo. Ele prontamente faz assim e levanta a minha máscara. Já vamos ajeitar isso aí. Mãe, não é assim. Usa direito, mãe. Tu sabe que essa dinâmica mesmo, a gente tem uma galera muito jovem que trabalha conosco aqui, a gente conversou muito desde o início da pandemia. E a gente teve mudanças na equipe também de pessoas pessoal assim, cara, eu quero ir mais pra casa, eu quero sair do trabalho, sabe? Quero ficar mais perto dos meus, né? Então, tu vê que mexeu muita coisa, porque normalmente, né, a gente quando é mais jovem, fala, vamos lá, não dá nada. Não dá. Mas a gente viu diferente disso, a gente viu a galera, se der bem pouquinho. E a gente viu um comportamento diferente, do tipo, cara, eu não sei o que vai dar, meus pais são velhos, eu quero voltar pra casa, eu quero, sabe? Isso. E a gente viu isso aí, uma loucura. Ou até das próprias pessoas falando, não vou me expor, porque os meus pais são do grupo de risco. Sim. Meus avós são do grupo de risco, sabe? Eu vi muito disso também, inclusive a gente. A gente ficou muito em casa em função do nenê, né? Que a gente não sabia como é que essa doença se fosse pegar um bebezinho, né? Como é que o bebê reagiria. E justamente por ter também pessoas em grupo de risco que tu quer proteger naturalmente, né? Não quer expor. Então, gerou uma consciência, né? E eu acho que uma empatia muito grande.
De quem tem consciência, De né? quem tem, né? Tem algumas pessoas que vêm, né? De quem tem consciência. É aquela coisa assim, não é bem assim, né? Angélica, tu falou aí de ensino, e aí tu te colocou dessas tantas mulheres que tu é, uma das coisas que tu faz é ensinar as pessoas, Exato. né? Ensinar essa galera. Ou Inclusive, não, né? Ou Ou não. bagunçar. ou esculhamba de vez, né? Faz lá a questão. Desculpa agora, dano cerebral pro resto da vida. Exatamente aonde tu opera nessa, digamos assim, aonde é que tu trabalha e em que áreas que tu desvirtua a mente dessa galera aí. Bom, então, né, como eu sou publicitária, eu trabalho na UFN, sou prof do curso de Publicidade e Propaganda. E agora, em setembro, fechou 9 anos. Olha que loucura. 9 A gente se anos conhece já. há bastante tempo, Bastante. né? Porque foram 4 anos de RBS. E aí agora Pra 9 dando Pra quem aula. não sabe, pra explicar bem direitinho, quando eu conheci a Angélica, ela teve que me aguentar, porque eu era um cara... Eu tava chegando aqui em Santa Maria, Foi massa. começando a agência, e aí a Angélica fazia o atendimento aqui, que ela trabalhava no grupo RBS, Isso. que era com jornal. Que tu, Era o jornal, quando fazia parte do grupo, fazia né? parte do grupo Isso. ali. E aí a Angélica me vendia, né? Vendia para os meus clientes, no caso, as mídias. Então, eu lembro de... Angélica, como é que faço a planilha aqui? Angélica, eu tenho que mandar uma API. Nunca tinha visto uma API na vida ali para mandar. E foi um bom tempo, assim, né? Nós tínhamos... mas foi uma parceria boa, Pô, né? foi legal, né? Até Pô, hoje a gente se incomoda, né? A gente fez uns negócios legais ali. Eu Não, lembro, foi legal, diretamente foi legal. falar nisso, eu lembro do patronato, né? O patronato, Sim! muito encarte. Foi muito encarte. Eu perdi noites e noites desenhando encartes por culpa dela, Porque que eu vendia meio tabloide, 8 páginas, e dava certo aquela porcaria. Eu tinha que desenhar aquilo com um monte de produto, mas era legal. Mas era legal. até definir aquele template, né? Depois foi. Mas era Nossa senhora, não me lembro daquele louco. template. Encarte, se não dá corte, é um horror. Não, mas era legal. Era legal. E aí eu lembro quando tu saiu e aí tu foi pra academia, né? Isso aí. Me aventurei, fiz mestrado, né? Segui os estudos e aí comecei a dar aula. Foi muito louco, mas foi uma experiência muito boa que me exigiu horrores, né? Justamente porque uma coisa é tu estar na prática, lidando com aquilo ali todos os dias, que meio que vai naturalmente, né? Uhum. Então, e aí depois eu comecei, não, mas agora eu não estou mais trabalhando com agências, né? Tô trabalhando com alunos. E aí eu me lembro que a primeira impressão que eu tive nas primeiras turmas foi que, além de ter todo aquele domínio, né, do conteúdo teórico, né? Toda aquela busca que a gente tinha que sentar, estudar, preparar slide, fazer uma aula diferente no sentido de que eu preciso chamar a atenção dessa galera jovem, né? Esses jovens que não querem uma aula tão tradicional, ainda mais no curso de comunicação. E aí, mas eu via que o principal desafio era este relacionamento. E aí, olha que louco, esse dia eu estava fazendo essa reflexão. Quando eu comecei a dar aula, eu lembro que muitas vezes eu chamava a atenção de alguns alunos quando eles estavam conversando entre eles, né? Aquela coisa de, vem, né? Não desvirtua, vamos lá, vamos Querido, conversar. Fica Anjo, quietinho, vem com a tia. Vem com a tia. E aí muitas das solicitações deles, às vezes, não eram nem especificamente daquele conteúdo X, né, que a gente estava trabalhando. Às vezes eram questões de relacionamento com os pais, relacionamento com os colegas, com os grupos, né, de... Prof, não consigo me identificar com ninguém, com nenhum colega da turma para fazer um trabalho. Como é que eu mando um e-mail pedindo uma vaga de estágio? Que muitos estagiários também, né? Muitos bons estagiários vieram recomendados pela Angélica. Então, e aí eu percebo essa mudança que hoje, né, essa relação que a gente tem, né, de professor com aluno, é muito além do que um conteúdo que a gente passa, é muito dessa relação pessoal, profissional, de, não tô legal, acho que estou depressivo, como é que eu faço, né, para onde que eu vou? E principalmente, seguindo, né, nessa mesma linha aí de raciocínio, eu vejo que hoje a gente não chama mais a atenção da galera em aula. Porque parece que não... Claro, passou um momento de pandemia, né? Que era no online, que também era briga de liga a câmera, liga o microfone. Mas a questão é que hoje eles conversam pelo WhatsApp também, né? Então até isso mudou. Então eu não preciso mais dizer, fulaninho, fica quieto. Porque eles não falam mesmo. É aquela coisa de sai do WhatsApp, né? Eu concorro com o Facebook, com o Instagram, com o LinkedIn, com o Twitter. Sim. E na verdade eu sei que eu perco nessa concorrência, né? Porque, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Os caras estão O que eu vou tudo. fazer? Não, e aí a gente tem que ir se adaptando. Então tudo mudou. E é muito engraçado. Então, esses vínculos que a gente vai criando, eu acho que muda muito, né? Porque não é só passar ou não um conteúdo, é essa relação de, mas como é que tu tá hoje? Tu tá legal? Tu tá bem? Vamos lá, vamos conversar.
Então, são relacionamentos que a gente acaba Não, criando, né, pro resto da vida. Sim, não, e eu imagino também, tu falou questão do curso de comunicação, tu vai ter um aluno que, claro, isso não é uma regra, mas em termos de perfil, a gente vê muito aquele cara que ele quer romper uma série de barreiras, ou ele já rompeu isso na hora que ele escolhe estudar comunicação, ele obrigatoriamente vai ter que aprender a se comunicar, né? É importante. Então, tu lida com um cara que não pode ser... não é uma turma de introspectivos, né? Não. Com certeza. Mas temos... Tem, né? Não, sempre tem. Tem lugar ao sol, Tem né? lugar ao sol, os pensadores lá, claro. Isso, tem bastante aluno que é tímido, mas é engraçado que, assim, eles não são, às vezes, tão expansivos, que nem uma Angélica e um Cláudio, né? Que fazem amizade muito rápido, né? Que vão lá... tem os que são mais introspectivos, mas que quando precisa se apresentar, né? Fazer uma apresentação no trabalho, né? Conversar com algum cliente real, que a gente trabalha muito nas disciplinas, eles vão lá e eles destrincham. Né? Então, tem perfil para tudo, para todos. Hoje, quando a gente fala diretamente, quando vai entender ali que tipo de matéria, o que tu lida especificamente de matéria lá dentro da faculdade? Sim, não respondi essa questão, né? Não, mas fica de... A sagitariana já tá aqui, né? Já fui, já voltei. Então, eu trabalho com técnicas de publicidade, que é uma disciplina do segundo semestre, que eu começo ali com o básico, o que é uma agência, o que é um anunciante, o que é um FII mensal, como é que são os contratos lá, toda aquela questão. Eu trabalho com fundamentos de mídia, que era aquilo, né, que eu digo que é a minha disciplina que eu adoro e que eles muitas vezes odeiam, que é o cálculo. Ai, prof, mas eu escolhi publicidade porque não tem cálculo. Tem, Anjo, tem bastante. E agora cada vez mais. Eu já ia falar, e com essa nota tem muito ainda. E agora cada vez mais. Então, assim, desde... Né, vamos lá, vou te ensinar umas coisinhas básicas no Excel para tu conseguir preencher uma planilha, entender, né, criar uma fórmula. Então, fundamentos de mídia é basicamente inserções nos meios tradicionais, calcular a inserção em rádio, TV, jornal. Também trabalhamos com internet, a tal da internet. A tal da internet. E marketing digital, que também é uma disciplina que eu já estou há uns 3 anos ministrando e que eu vou dizer, gente, é a disciplina que mais me desafia, porque tu sabe muito bem, né, com a agência e, né, todos os projetos que tu desenvolve, cada dia é uma coisa diferente, cada dia o Instagram tem uma nova funcionalidade. Eles gostam de colaborar com a gente. Muda uma métrica, muda o algoritmo. Então... E aí isso também é um gancho legal, Cláudio, da gente conversar, que o professor, a gente acaba não se colocando mais naquele lugar de que eu sou, né, a única pessoa que sei mais aqui. Não, inclusive essa disciplina de marketing digital, eu digo, gente, isso aqui é muito experimental, porque cada hora tá mudando, né, às vezes um algoritmo, às vezes uma questão de como fazer. Então a gente experimenta. Tanto que a gente tem um perfil da disciplina no Instagram e cada semana um aluno fica responsável por produzir conteúdos de diferentes formatos, pra gente ir testando o que mais dá certo. Então, é claro que a gente sabe, óbvio, né, de cursos, de estudos, que tem algumas coisas já consolidadas que dão certo, mas nada melhor do que eles irem testando. Com certeza. Porque muitas vezes eles nunca lidaram com uma conta comercial, né? E aí eles vão começar a atender alguns clientes, então eles têm que saber o que fazer, qual é a melhor área de postar. Essa criação de conteúdo que é super difícil, né? Que depende de muito tempo. Então, cada semana um aluno fica responsável e a gente vai testando. E eles fazem as provocações e eles vão trazendo algumas coisas. Às vezes, prof, tu viu que saiu uma matéria ontem, sei lá, no meio mensagem, falando de alguma marca que fez algo diferente ou que mudou alguma coisa nas redes sociais. Eu digo, não, conta aí, compartilha, daí a gente vê junto. Então, isso também tá mudando muito. Há muito tempo já é assim, né? Essa troca. Só que com a velocidade que as coisas estão acontecendo e mudando, forçando mais meu isso aí. Deus, essa mudança tá sendo gigantesca, assim. Tu sabe que há poucos dias atrás eu tava vendo É um mentor de agências que eu tava assistindo. Tá, Rodrigo? É tu, Rodrigo. Conta que é ele. Ele vai assistir. Tem que falar que ele é eu. Rodrigo Maciel, o nome do cara, ele é de Floripa. E aí ele faz um trabalho direcionado para agências e ele pega desde o que ele chama de urgência, que é o profissional que tá começando sozinho e quer se posicionar como agência, e também agências grandes e tal. E aí ele estava comentando a respeito sobre... Ele tinha aberto umas vagas para designer. E ele falou, cara, a galera tá me mandando uns currículos que não faz sentido aqui. Opa, e como eu assim? Ai. Aí de noite eu tava assistindo uns stories e apareceu o Camilo Coutinho, tava fazendo uma live. E o Camilo falou, gente, pelo amor de Deus, eu abri vaga para designer e vocês me mandam perguntando se precisa mandar portfólio.
Né? Aí eu assim, putz, cara, essa galera também não tá ajudando. Uma das coisas que a gente notou com o tempo, e eu trouxe esse assunto justamente em razão disso, eu sempre tive estagiários ali da UFN aqui dentro. E eu tive uma percepção de que profissionais como você, quando chegou ali, que fez essa combinação de alguém que estava no mercado e foi para a academia, traz para o aluno também aquela percepção mais do dia a dia, do real. E aí, tu falando agora da questão, não, os caras nunca lidaram com uma conta comercial, daí eles começam a experienciar isso e trazer. Isso também é algo que é algo que o mercado forçou também a academia a se ligar, que tem uma diferença entre o livro e a real, tu consegue perceber, ou eu diria que tu faz parte da mudança, mas eu tô te perguntando meio se é uma coisa que a instituição como um todo está sendo forçada a entender, assim, tá, beleza, gente, é legal o livro, mas a gente vai ter que abrir uma porta também para experienciar um pouco o real. Eu acho que isso, na verdade, sempre foi bem importante, né? Porque a teoria alimenta a prática e a prática alimenta a teoria. Sem a teoria, na verdade, a gente não consegue mudar a prática. E é muito mais difícil quando tu começa já querendo aprender na prática sem ter um respaldo, né? Então, uma coisa que a gente orienta muito os alunos é, bom, aqui a gente vai ensinar vocês o que seria o ideal muitas vezes. Claro que às vezes vai chegar numa agência e o briefing vai ser adaptado de acordo com o que precisa. Às vezes o briefing vem pelo WhatsApp, muitas vezes, né? Por um áudio, algumas coisas nesse sentido. Super formal. Super. É assim muito que, né? Não, fazendo desse jeito. Vou ter que mandar, assim. preciso dar agora pra agora. Mas a gente tenta, né, colocar o que seria algo mais completo, né? Algo mais teórico, para depois eles adaptarem de acordo com as necessidades, com a realidade que eles vão trabalhar, das empresas ou das agências que eles vão atender, dos clientes, né? Mas acho legal demonstrar esse cenário. E eu, como sempre trabalhei desde o começo da faculdade, então trabalhei em loja de xerox, em papelaria, né? Porque a faculdade paga aquela coisa, né? Tinha que ajudar a pagar os custos. Então, depois eu comecei a estagiei um bom tempo também. Então, eu sempre percebi isso e sempre gostei muito dos professores que tinham essa vivência. E aí eu me lembro, olha só como as coisas são. Eu me lembro que eu estava estagiando e eu já tinha trabalhado numa papelaria e eu tinha muito contato com fornecedores, né? Então, eu também cadastrava produtos, eu via quanto que era o preço do produto, preço de custo para a empresa, quanto que a gente vendia. Então, a gente participava disso, né? Eu via quanto que dava para dar de desconto numa negociação. Então, a gente que já ia criando essa noção de mercado, né? Muito simples, mas já ia negociando, já ia entendendo. E aí, isso me ajudou muito quando eu fui trabalhar, porque um colega meu, que estava alguns semestres na minha frente, de estágio também, meu colega de estágio, ele nunca tinha trabalhado. E aí, questões simples do tipo assim, ó, tá, vou ajudar. Eu já comecei no estágio como atendimento em mídia, né? Ajudando ali posso falar nomes também? Pode, claro, de boa. A Andréia da DUI. Andréia Dotto, beijo. Aprendi muito com ela. E aí, eu me lembro que ela comentou, talvez ela nem lembre desse comentário, mas pra mim foi tão importante na época, né? Eu ali com uns 19, 20 anos. E ela disse assim, Angélica, dá pra ver que tu já tem uma certa noção, assim, de mercado, por tu já ter trabalhado, porque quando a gente vai fazer um planejamento para um cliente, né, vai fazer um orçamento de mídia, tu sabe o que representa aqueles 5 mil, que às vezes para uns clientes pode ser muito sofrido pagar, para outros é mais tranquilo, ou aqueles 6, ou, sei lá, uma proposta simples para uma rádio, sei lá, que vai custar R$500. E aí a gente via a diferença, porque às vezes tinha outros estagiários que vinham, tipo, não, mas tem que começar investindo 15 mil. Tá, mas né, 15 mil não dá em árvore. Um cliente para investir assim. 15 mil tem que ter quanto de faturamento para poder investir essa grana em mídia? Só em mídia, né? Sem falar o resto, sem falar de FII, sem falar de produção, nem nada. Só ali para o que ia, na época, para os meios tradicionais. Porque, sim. Né, a gente tá falando de um tempinho um pouco mais atrás. A gente não fala isso. A gente não fala em datas, né? Somos todos jovens. Então... Por que eu fiz esse gancho? Ah, sim, de aproximar. De aproximar com a academia. Então, como eu sempre trabalhei, sempre vi isso como algo realmente muito importante. E aí que eu percebi a importância de ter essa experiência, porque as dúvidas dos alunos era também, como é que eu mando o currículo? Como é que eu formato? Como é que eu faço um portfólio? Então, eles acabam tendo essa aproximação com os professores que eles curtem, né? E eles perguntam isso para os meus colegas também, obviamente. E tem os laboratórios lá que eles podem estagiar. Mas, sim, extremamente importante. Eu acredito que não tem hoje como professores de ensino superior, enfim, que não estejam atualizados e que não tenham contato também com agências. Eu sinto muita falta dessa correria. Ontem eu estava conversando com uma galera também de veículo, eu falei, gente, eu adorava, era corrido, mas eu adorava visitar clientes, visitar agências, né?
vinha aqui, tomava um cafezinho, né? Sempre gostei de ir conversar, de entender o que estava acontecendo. Então, sentia muita falta disso, por isso que eu sempre trazia convidados, inclusive tu, né? Ia todo semestre, né? Ah, dá um oi lá. Até eu me dar conta que, tipo, né? Ele precisa trabalhar, não posso ficar chamando ele toda hora, Imagina. né? Então, eu sempre fui de chamar muitos convidados justamente por isso, por entender que tem que ter essa complementação. E era legal que o que vocês falavam, muitas coisas a gente também fala em aula, mas quando vem um profissional, né? Um dono de agência, alguém que trabalha em veículo, ou um próprio anunciante, né? Fazendo papel ali de cliente, quando eles falam, aí dá o plim, tu diz, ai, olha que legal, então isso é verdade. Ela não mentiu pra isso mim. Isso acontece, ela não está me certo. mentindo. Tu então, sabe que a primeira estagiária que a gente teve aqui foi a Thaís. Foi numa ida minha lá, né? Aí a Thaís, ela assistiu a aula, depois ela resolveu mandar um currículo dela aqui. Eu lembro. A Thaís ficou bom sucessão, tempo, né? A Thaís ficou um tempão. Depois ela se formou, depois a gente contratou ela daí. Eu lembro. E aí hoje tá lá na Beluno, lá fazendo sucesso, a Thaís. De vez em quando a gente troca uma ideia ainda. Sensacional. E foi numa aula tua, viu, gente? Eu aprendi coisa com ela e até a minha primeira estagiária tem mão da Angélica. Eu tô ajeitando aqui. Vai lá. Eu deixei aqui pra eu controlar timing e tudo mais e ficar dando... Botei um paninho embaixo. Tu controla, né? Porque senão... Não, a gente fica aqui até falando, amanhã. né, aqui nos bastidores... já conversamos aqui. Já conversamos uma hora de conversa aqui. Antes de começar o programa. Nessa loucura da comunicação e a gente vendo as coisas acelerar, evidentemente que tu vivenciou muito claro essa mudança do tradicional pro online. E ela foi chocante para muita agência. Isso impactou de alguma forma o ensino também? Tipo... Como é que foi pro professor? Putz, cara, e agora eu tenho que dizer pra galera, olha, velho, a história da TV Jornal, a gente tem que dar uma... Não é mais o veículo principal daqui a pouco, entendeu? Debreia, que nem diziam, né? Diziam lá no interior. Debreia. Olha, pra ter uma ideia, né? Eu me lembro que quando a gente começou a vender os primeiros anúncios ali no diário, quando eu fazia parte do marketing, antes de virar executiva de contas, a gente fez muitos cursos para entender o que é uma pop-up, o que é uma interstitial, como é que a gente comercializa isso, né? Meu Deus, o que é número de visitantes, impressões, tudo isso era muito louco, né? Era tudo muito novo. E convencer os clientes de que isso era importante, claro que hoje, ainda assim com uma pandemia, a gente precisou convencer muitos clientes, né, que não tinham ainda uma presença digital forte, né, ou que não tinham nada, não tinham nenhuma presença, tinham uma ausência. Tinha uma ausência, tem muito ainda. Tem muito ainda, é um processo, né, que eles têm o tempo deles para entender, mas, né, às vezes o mercado não espera. Então foi muito louco, porque o ensino... A gente precisa, né, dizer que, obviamente, os meios tradicionais, eles existem, eles ainda dão retorno, mas eles, né, sozinho, assim, eles não funcionam muito, porque hoje o consumidor, ele tá múltiplas telas, múltiplas plataformas. Então, e uma pesquisa que eu faço bem informal com essa galerinha que tá entrando na comunicação, que tem 18 anos, às vezes 17. Quando eu vou falar dos meios tradicionais, eu pergunto, tá, mas quem aqui ainda assiste TV? Aí muitos... eu assisto de vez em quando meu pai e minha mãe estão vendo jornal, ou quando alguém está vendo novela, daí eu estou escutando. Então eu pergunto, tá, mas vocês sabem aqui em Santa Maria quem são os maiores anunciantes do horário nobre? Não. Alguns sabem, alguns estão ligados, outros não. Então a gente tem que mostrar todo esse cenário, né? Que, ok, tá mudando, vamos falar muito do digital, mas também... Temos que aprender como fazer cálculos, né? A importância dos meios tradicionais. Porque tem muitos consumidores que também, né, consomem os dois, estão andando juntos. Sim. Então, a gente tem que ponderar dessa forma, né? Tu sabe que uma das questões que surge também disso, e aí tu lida com aquele aluno que está chegando ali, que tu apontou aqui, né? O cara que está no segundo semestre. Uma outra coisa que eu não sei como é que tá isso hoje. É uma galera que entende que a agência é pra fazer o cara vender, ou às vezes ainda acham que é só pra gente largar umas frases legais e umas coisas bonitas nos veículos. Que o publicitário é aquele cara, né? Super cool, descolado, que só usa All-Star. Só faz coisa legal e... Não, Deus o livre, vender, Deus o livre. Isso é uma real pra essa geração ainda? Sabe por que eu te pergunto? Eu vi muito isso anos atrás. E eu vi relato até de colegas teus de profissão dizendo assim, cara, é uma dificuldade. Quando eu digo que eles têm que entender que tem que fazer uma campanha para o cliente vender, aí o vender parece uma coisa muito...
Ai, é capitalista demais, é Agressivo. agressivo vender e tal. Eu Tem vejo... isso ainda nessa galera que tá chegando agora? Ou eles já se tem ligaram que, cara, o objetivo é fazer o cara vender mesmo? Tem de tudo, né? Teve alunos já que super odeiam o capitalismo, né? Mas a gente vive nesse capitalismo selvagem, né? Welcome to the jungle, não tem muito o que fazer. Eu vejo que essa geração, ela tá muito ligada em algumas coisas que a minha geração, com a idade deles, não era. Tipo, agora a política, né? Eles são super bem posicionados, ou à direita ou à esquerda, ou tem posições muito claras. Que eu, com a idade deles, na faculdade, a gente não era tão ligado nisso. A gente, né, detonava governo independente, né? Se era direita ou se era esquerda, Sim. a gente detonava e não tinha tanta essa polaridade. Eles são muito mais ligados em questões ambientais. Então, eu vejo que tem uma tendência de comportamento deles preferirem marcas que realmente eles sabem que não fazem testes em animais, marcas de shampoo, de maquiagem, de cremes, né, cosméticos, que não tem essa pegada aí de testar em animais. Então, eles se identificam mais com algumas marcas que têm os mesmos propósitos, né, que eles. Então, e eles realmente levantam essa bandeira. Tanto que hoje, se a gente for parar para analisar, a gente tem muito mais pessoas no mundo que são vegetarianos e veganos do que há um tempo atrás, que, né? Antes, quando tu dizia, eu sou vegetariano, mas tu é fresco, né? Por que tu não come carne? E hoje tem muitas pessoas que deixam de comer carne e respeitam os animais, né? Sim. E ok, tá tudo bem, tá tranquilo, né? Eu tentei, não consegui. É difícil. Não por não gostar de carne, mas por essa questão de respeito. Então, eu vejo que eles lutam, eles têm bandeiras diferentes, e aí mas algumas coisas eles ainda têm essa estereotipação, tipo, de agência, de profissionais, de publicitários. Mas não é todo mundo. Mas muitos entram na comunicação já dizendo, tipo, eu não quero agência. Sim. Daí a gente pergunta, tá, mas por que não? Não, muito corrido. Louco, imagina trabalhar com Cláudia. E aí tu pergunta, mas tu quer fazer o quê? Eu quero, sei lá, quero rede social, quero mídias digitais, quero YouTube. Tem muito disso também. Tu sabe que tem uma menina que estagiou conosco aqui, mas ela era da Federal, e ela dizia que ela tinha pavor de agência. Imagina. E aí ela caiu aqui. E teve a certeza. E ela falou, realmente eu tava certa. Não é pra mim. Não é pra mim. Nós, na época, nós tínhamos um cliente no Rio de Janeiro, e aí terminou o projeto, e bem no que terminou o projeto, a profissional de marketing que eles tinham lá dentro saiu. Galera, vai vazar, agora vai passar um caminhão. Tinha que passar um caminhão vendendo caminhão pro boteco de bebida e tal, né? Se vazar no áudio, vamos é uma experiência atenção. que eu não sei, pode ser que vão ouvir e faz parte. Vamos prestar atenção na oferta, vai que vale a pena. A gente dá uma pausa e vai. 2 litrão. E a menina, quem trabalhava lá com marketing, né? Era um escritório de investimento, que era ligado a XP Investimentos, os caras. E aí a pessoa lá saiu. E ele assim, Cláudio, tô precisando de alguém pra cá. Eu falei, cara, não tenho dúvida. Ela se formou, ela tinha se formado ali, ela tinha terminado o estágio aqui, tinha se formado. E eu indiquei ela. Foi uma quinta-feira. Na sexta ela fez a entrevista. No sábado ela recebeu a passagem para ir para o Rio para fazer uma entrevista. Os caras quiseram falar com ela pessoalmente. Segunda-feira ela estava empregada lá. Por que tu não me indicou para essa? Pois é. Pra essas eu não me indiquei nem ela, mas não indiquei nem eu. E hoje ela está voando, ela está coordenando o departamento de marketing. Ela virou a cara da empresa também. Ela faz uma comunicação muito legal nas redes, falando sobre investimento e tal. E ela foi uma das primeiras pessoas que chegou aqui dentro com essa questão, assim, de eu não quero agência, eu quero uma outra coisa, eu quero assessorar uma empresa na comunicação, e é realmente o que ela está fazendo hoje. Então, a gente também vê mercados, a gente vê muitas... O pessoal que passou aqui, que nem a Thaís mesmo que a gente falou, é isso, né? Ela está no departamento de marketing numa empresa de tecnologia. Imagina. Gerenciando uma pequena equipe, e é isso, não está dentro do mercado de agência, né? Mas é que eu acho que na minha época de graduação tinha poucas possibilidades. Exato. Por mais que a publicidade seja um campo gigantesco, mas assim, ou tu ia pra agência, naqueles setores mais tradicionais, né? Atendimento, planejamento, mídia, né? Criação, ou tu era redator, ou tu era um diretor de arte, eram poucas as opções, né? Ou tu fazia uma produção, né? Ia lá pra um audiovisual, alguma coisa nesse sentido. Que na minha época era RTVC. Rádio, TV e Cinema. Tá, mas enfim, né? Ou tu trabalhava em veículo de comunicação,
que eu também passei pela experiência de agência, né? Veículo de comunicação, Uhum. ou, sei lá, tu fazia alguma outra coisa, ou tinha house, não sei, fazia, né, alguma outra coisa Mas a nesse estrutura sentido. era sempre parecida com a A agência, né? estrutura era muito próxima. E hoje tu tem inúmeras possibilidades. Meu, mudou Tu já deve ter muito. visto um vídeo muito louco, que é mega antigo, que tem no YouTube, que É. mostra, e é com aquela voz assim, agora vamos mostrar o departamento da agência Não é de da criação. Convence Comunicação, uma E é agência um- do Piauí? É, né? Eu mostro em Cara, aula. é uns computador pré-histórico. Ih, E aquilo ali, ele é chocante, porque É tu chocante. olha aquela estrutura e tu vê, cara, a estrutura da agência os segue igual. layouts à mão, Não, né? e segue igual. Setores A por gente- departamento. E até pouco Muito tempo louco. atrás, a estrutura da agência está igual, ou seja, cara, não evoluiu nada. É. Né? É Tem muito o louco. mídia, tem o atendimento Aham. comercial, não sei o quê. Aqui eles fazem, não sei o que. Vai, caraca, meu. É da década de Mudou, 70. mudou só as máquinas. Gente, pesquisem. É Convence Comunicação do Piauí. Eu não sei se muito isso aqui bom. vai estourar o áudio. Não, tá de boa. Tá De boa, qualquer coisa é pessoal, trilha sonora, dá um ritmo legal. Só na baixa o conversa. volume, aumenta de novo. A gente pede a participação Vai ser da bom a galera. edição ali. Uma das questões é que eu vi aquilo ali, pra ela me chocou quando eu vi aquilo. Eu falei assim, cara, em termos práticos, a agência segue operando com os mesmos departamentos. É verdade. Que é um E- modelo já americanizado. É. Olha só, agora entra prof, hein? Que é um modelo já americanizado que veio para o Brasil lá, né? Em 1914, a gente teve a primeira agência no Brasil, a Eclética. Gente, imagina, 1913 e 1914. Claro que o formato, né, é diferente, mas Aham. nessa questão Da estrutura. de estrutura, as primeiras agências mais internacionais ali foi lá em 1930, que era esse setor mais departamental, né? Que tinha cada um fazendo uma coisinha no departamento, que é o resquício que a gente tem até hoje nesses Imagina. formatos de agência. E aí vem o mercado hoje engolindo e Engolindo. digital, e o maluco tem que saber de tudo um pouco. É. E hoje Ou o profissional pelo menos, de mídia não é. é mais só saber cálculo da TV, rádio, jornal. Hoje o mídia... Lembra que antes diziam que as agências tinham que ter o braço digital? Era uma agência tipo full service, né? Que fazia Sim. tudo e tinha um braço O digital. braço digital. Hoje o braço virou o corpo inteiro, né? É, o corpo- exatamente. Eu Não é tive, mais só um braço digital. eu tive a oportunidade de conversar com o diretor da E21. É. A E21 é uma agência gigante, clientes grandes e tal. E aí, quando a gente foi conversar, ele falou assim, não, nosso braço digital, era a E21 digital que ele falava. Aham. E aí eu perguntei, tá, mas por que não? Ele disse, não, cara, a gente tem muitos clientes ainda com uma comunicação muito tradicional. Com certeza. E vai aí, ter para ainda, nós, né? foi mais sentido ter um braço digital, que na verdade era um grupo de profissionais para cuidar Dessa parte online aí. e dos clientes que estavam chegando já com uma característica diferente. É. E ele dizia que era muito caro para ele mudar, reestruturar tudo. E Sim. tinha, assim, a estrutura dele já de trabalho já era moderna, Sim. já não tinha, ele mesmo falou, eles não têm mais, os departamentos não são mais separados por paredes, então tá todo mundo conversando e Tudo trabalhando mais um do lado do integrado. outro e tal. Aham. Mas que mesmo assim tinha essa construção. Isso tem o quê? Uns 5, 6 anos atrás, essa Sim. conversa. Né? Então, Tem um outro vídeo muito legal que mostra também algumas mudanças de agência. Eu acho que esse vídeo tem uns 10 anos, que é da 10 Comunicação, uma agência de Porto Alegre, que mostra que esses silos, como mostra no vídeo, né? Os silos, né? Do profissional de atendimento, planejamento, mídia, criação, eles quebraram e eles integraram. Então, em mesas grandes, trabalha toda uma equipe pensando para um cliente X. Que tem agências que são grandes que uma equipe inteira trabalha só para um cliente, Sim, né? sim, Porque sim, demanda sim. muito. Então, tá todo mundo ali integrado, mas não tem mais aquela separação de salas, né? E até aquela coisa, o dono da agência, ó, o seu Cláudio... você tá lá o seu na Cláudio pecinha. tá lá naquela pecinha, Sim. só cuidando do que a gente Só tá que- fazendo. tá certo. Não, tá todo mundo junto, né? Todo mundo trabalhando. E eu acho que isso é legal, né? Essa comunicação mais, sei lá, de todos os sentidos, né? Não precisa ser sempre assim, unidirecional. Isso aí que é bacana, que é interessante Sabe essa que troca. Um lugar, e aí eu vou comentar disso, porque é um lugar que eu vejo muito dessa inovação e ao mesmo tempo que a gente fez, que eu encontrei duas grandes amigas. Foi lá no RD. É. Lembra? As minhas duas melhores amigas. Lembro? Muito bom. Nessa edição tu vai ter que botar umas fotinhos, né? Pois é. O RD Summit que rola lá em Floripa, eu tive lá, daí tava... Foi em 2019, né? Tava tu e tava A Pauline. Pauline. Isso. Tu tava grávida Eu na tava época grávida, ali, né? isso. Tava no comecinho ali com uns
4, 5 meses. Sim, e aí a gente volta e meia se dava de cara uma hora, e dali a pouco a Pauline largou. Ai, o Cláudio é nosso melhor amigo. Eu falei, as 2 melhores amigas do evento. Ai, foi muito bom. Ali é um local que, basicamente, a primeira vez que eu fui, eu percebi, assim, eu falei, cara, tem muita coisa na área de comunicação que a gente não consegue perceber, nem que a gente tente, a gente consegue enxergar. Da vasta dinâmica que virou com a digitalização. E não estou falando assim, só não é questão de site e tudo mais, mas de possibilidades de negócio e coisa e tal. Uma loucura tudo aquilo ali, né? E não sei se tu percebe. Bom, ali a gente fez muitos contatos, né? Muitos. A gente fez cartão de visita, digital, a gente entregava para uma galera. Até esses dias. Esses dias. Desculpa, pessoal. Eu não consigo falar sem mexer as mãos. Aí esses dias eu estava falando com meus alunos e aí fui procurar um nome de um contato também para convidar para a aula e aí achei um cara que eu tinha salvo o nome que eu nem lembrava, que era de uma agência lá do norte, que ele também disse, não, me chama que eu falo com os teus alunos. Então a gente fez muitos contatos. Pô, que legal. E esse evento me lembrou 2 coisas que tu comentou. Dessa questão de aliar a universidade com os profissionais do mercado. Uma das coisas que eu e a Pauline a gente observou cadê os professores da comunicação aqui? Pouquíssimos. Então, professores da comunicação, claro, é um evento caro, né? Demanda a questão de conseguir liberação para sair, ok, né? Tem tudo isso. Mas, assim, a gente viu poucos profissionais ali da educação, porque é ali que a gente, né? Basicamente, é a fonte das mudanças e os contatos. E outras coisas que a gente viu também, a quantidade de profissionais de TI. Outra coisa que também muda muito, né, nas agências, que há muito tempo já não é mais, né? Não é só a galera da publicidade, que antes tu tinha a galera da publicidade, de repente da administração, jornalismo. Agora tá uma mistura muito louca, né? O que tá ótimo, né? Uma crítica, algo muito legal, uma observação que também faz parte dessa mudança, a quantidade de profissional da TI que tinha no evento. Eu acho que mais do que profissionais da comunicação em si. Muita gente. Galera. Muita galera que é do cara da programação, da criação, e o objetivo do cara é para comunicação. Eu tenho um pessoal, me lembro que um ano antes, eu tinha conhecido o pessoal da Vuser, que é uma startup de áudio. E aí os caras fazem digitalizar o áudio de conteúdo de blog. Então, assim, tu entra no blog, tu dá o play, tu ouve o texto que tá ali. E ao mesmo tempo eles já tinham integração com o RD, daí... Voz, tu né? quer, sei que, tu cadastra para te ter acesso a mais conteúdo e tudo mais. E aí, naquele ano que a gente se encontrou lá, ele teve uma palestra da Vuser e a Vuser já estava dentro de um grupo de injeção de investimento do Google. Olha! E aí, na palestra, o cara falou, olha, o Google selecionou, as startups que ele premiou eram 10 startups, todas da área de áudio. E eles eram uma dessas. E eles falaram muito de áudio no evento, evento, foi, né? Aquele evento era áudio, assim, e eu acho que a pandemia deu uma meio judiada nesse processo do áudio, porque eu sentia que cara, que ia deslanchar muito vai mais. deslanchar muito mais. Mas muito ligado à automação, mas vai, ainda, né? Vai. Até pela questão da acessibilidade, né? E hoje os assistentes de voz, uma beleza, tá né? voando. Pra falar, é muito mais simples pra agendar. E nesse ponto que... Ali é um exemplo disso que tu comentou do profissional de TI, porque quando eu fui para a palestra dele, fui olhar ao redor o que estava acontecendo e... eu falei, cara, é uma galera que trabalha com programação, que trabalha com tecnologia, que está desenvolvendo o sistema aplicativo e tudo mais, que é para disponibilizar para que a empresa comunique e venda. E aí isso obrigatoriamente vai ter que depois conectar com a galera da comunicação mesmo, da publicidade, perceber isso tudo, né? Não, tá muito louco. E hoje a demanda de empresas até para criação de aplicativos, né? A gente, só da comunicação, o pessoal não faz isso sozinho. Tu tem que integrar com alguém da TI, né? Para desenvolver. Então... daqui a pouquinho tá aí até numa próxima reformulação, de repente, num projeto pedagógico das universidades, tá aí fazer uma misturinha com umas disciplinas, incluir algumas coisas de sistemas aí. Né? O troço tá muito doido. Tá muito doido. Muito doido, muito louco. Angélica, a gente vê essa velocidade toda e evidentemente que num ano como foi o ano pandêmico, as empresas todas enlouqueceram buscando soluções e tentando entender. E hoje elas estão lutando muito para entender quem é o cliente, o que mudou, o que deixou de mudar. Isso. Né? Nós temos visto isso para algumas... a gente vê que com alguns é uma dificuldade muito grande eles perceberem. Sim.
como que eles precisam mudar, e para outros a coisa tá assim, Flui mais. tá fluindo mais. Tem algumas dificuldades que vão se manter, né? Sim. Com ou sem pandemia, algumas coisas assim de mercado e de entendimento, algumas resistências vão seguir, né? Outras já estão mais fluídas. Nessa coisa da mudança e de todo esse movimento, assim, a gente conversou um pouco em off, que tu também tem projetos diferentes que tu te movimentou aí, né? Agora é o momento merchan. É o momento Vai aparecer merchan. um público aqui, ó. Tem que colocar no YouTube lá, conteúdo pago. Conteúdo pago. Tem que botar hashtag publi, né? Na verdade, isso foi tudo esquematizado, né, gente? Tudo. Aqui Na verdade, tá o objetivo da fala. Ela contratou esse podcast aqui, imagina. Depois a gente deixa o Media Kit disponível para quem quiser patrocinar, né? Certo. Porque eu estou sendo a pioneira. Não, capaz, brincadeiras à parte. Mas sim, no meio de toda essa função, né? Primeiro, a pandemia, obviamente, faz com que a gente pense, né? Tá, mas só um pouquinho. Tudo é muito... Tudo pode mudar a qualquer momento, né? Como que a gente vai, de repente, se agarrar em algo, né? Pra não afundar nisso tudo. Amo dar aula, sigo sendo prof, né? Algo que eu curto muito, muito, muito compartilhar, né? O pouco que sei, tô sempre estudando, tô sempre indo em busca de novos conhecimentos. Amo comprar livros, então, ok. E não só comprar, né? Deixar eles lá bonitinhos. Ler, estudar e compartilhar. Sim. Então, prof é uma coisa que eu pretendo seguir. Mas tem um lado meu que começou assim com uma formiguinha, sabe? Há muito tempo, que é o lado de querer ser uma empreendedora. Entrar para esse mundo muito louco aí do empreendedorismo. Mas eu nunca soube o quê, para que lado eu ia, para onde é que eu ia me atirar. Então, eu já pensei em várias coisas. E aí, quando o Caetano nasceu, eu senti necessidade de querer ficar um pouco mais com ele em casa. Apesar de estar 24 horas com a pandemia, a gente tá grudado. Agora um pouco menos, que ele já vai na escolinha. Mas, assim, o que eu podia fazer, né? De repente, para me dar até uma liberdade financeira, algumas coisas a mais. E aí dizem que quando filhos costumam parir grandes empreendedoras. E aí surge, né, essa vontade nas mães. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Então, uma das coisas que eu gosto muito, que eu descobri que era meu passatempo favorito, é ficar olhando roupa na internet de criança. Claro que eu não comprava, né? Mas eu olhava, eu achava lindos looks. E pra guri é um pouco mais difícil. Aí tá, mães de meninos me entenderão. Pra menina, tu sabe, é uma infinidade. É topzinha, meia calça, não sei o que, é frufru, é uma lindeza. E tem pra todas as idades. Pra todos os estilos de menina também, tem de tudo. Exatamente. E aí, pra menino, tem até um ano coisas bem bonitas, mas depois tem coisas, tipo, super práticas. Pra guri jogar bola, sabe? A minha interpretação é essa, que tem roupa prática pra guri se jogar aí na vida. Só que não tem roupa arrumada, algumas coisas bonitinhas. Bom, aí, juntando tudo isso, né? A galera, já dei vários spoilers. Aí eu pensei, bom, vou me atirar nesse lado, né? Juntando uma paixão que eu tenho e vou criar algo relacionado a isso. E aí surgiu a ideia da minha lojinha Kids. Não tinha até falado o nome. Não tinha, não. Surgiu a ideia da minha lojinha Kids, então, que vai ser uma loja virtual com roupas fofas, né? Para crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, eu resolvi transformar esse meu hobby, que era de olhar e combinar looks, transformar nesse carinho aí para outras famílias. Tu tá no momento de construção ainda, pegando fornecedor. Tá naquele momento de cara, vamos logo, acelera, busca. Sim. Tô naquele momento incansável, né, de construir tudo. Estruturando, Então, contato com fornecedores, ok, já fiz compras, estou esperando chegar. Estou formatando para transformar essa experiência das minhas clientes, dos meus clientes, em algo positivo. Então, estou naquelas, né? Tô esperando chegar a etiquetinha de roupa para colocar, né? Tô esperando sacolas até que já chegaram, né? Tô esperando as outras. Então, tô estruturando. A minha ideia era começar já em outubro, divulgar. Mas eu acho que semana que vem já vou dando uns spoilers aí nas redes. Quando é que vai ao ar este programinha? Semana que vem. Semana que vem? Semana que vem. Então, vamos lá. Eu acho que até semana que vem eu já vou liberar as redes. A gente bota o link no vídeo. Pode nos seguir. @ minha lojinha Kids oficial. Que legal. Face e Insta. E o site que está em construção. Acho que o site vai demorar um pouquinho mais, né? Porque é um processo um pouco mais demorado. A Angélica vai se obrigar a fazer dancinha no TikTok, ou vai ter que arranjar alguém, ou vai botar o Caetano pra... gente, vamos botar Caetano, né?
Aí a gente vê, aí entra a parte, né, publicitária, que vai ter que cobrar da parte da Angélica empreendedora. Vou Sim. pensar em estratégia, né? Sim. Mas não adianta, vou ter que botar minha carinha lá no Vai. feed, né? Não tem o que fazer. Vai ter que fazer, não adianta. Vou ter que fazer. Contar a história e tal, isso É. aí engaja, não adianta. É. O brabo, né, Cláudio? O brabo é que assim, ó, a gente sabe o que tem que ser feito, mas às vezes a gente pensa, ai, putz, tô com preguiça de fazer isso hoje. Normal. Nessa função, quando tu olha isso, e aí bem, ainda mais nessa área de confecção, e ainda mais falar de criança, eu citei o TikTok. O TikTok meio que tá mudando tudo, né? Há poucos dias atrás a gente viu o diretor do Instagram, pela primeira vez na história, os caras assumindo, assim, falando sobre concorrência e dizendo o YouTube engole muito de vídeo, o TikTok tá nos assustando, então a gente vai ter que mudar e vamos dar prioridade para quem produzir vídeo e... então a gente vai ter que copiar as funções e do é isso que eu ia te TikTok. falar, assim, e aí, Angélica, como é que tu vai te virar com essa história de virar uma TikToker aí agora? Vai ter que botar na tua fala inicial, na próxima vez que a gente conversar, aí tu coloca ali, não, TikToker vai ter que ser um... Tu já tá imaginando isso, Angélica, assim, que tu vai ter que ser uma TikToker de qualquer jeito, ou então o Caetano vai ter que começar uma carreira profissional já nessa... Sim. Eu tô começando a ficar assustada por aquele momento que tu pensa assim, ó, gente, e agora, né? Eu sei que eu vou ter que anunciar, a gente tava conversando antes, né, sobre a importância dos anúncios. É um e-commerce, né? Eu sei as coisas que eu vou ter que fazer, mas daí começa a dar um medinho do, meu Deus, a trabalheira que vai ser isso. Mas sim, TikTok não sei se vou me aventurar ainda, né? Vamos ver. Eu tenho um público que eu imagino quem vai ser o meu, né? O meu público-alvo, mas não sei se nesse processo aí as minhas personas vão se concretizar. Tá certo. Então vamos dar uma guardadinha pra ver como é que a gente vai seguir. Mas, claro, vou ter que... Alguma dancinha eu vou ter que fazer, né? Eu vou ver o que dá mais engajamento. Se a dancinha der engajamento, eu vou dançar. Exatamente. E aí, se não for TikTok, vai ter que ser o Reels igual, então não adianta, mas né? Vamos testar. Tá certo. Sabe que é legal ver esse movimento... tu falou aí da questão que a mulher se descobre empreendedora, assim. Isso. A gente tem visto um movimento cada vez mais forte desse tipo de processo, e aí talvez o ano pandêmico também acelerou bastante, eu acho, né? Outras mulheres também. No mercado, a gente ainda está lutando muito com essa questão, né, Angélica? Parece que a gente avança, e ainda parece que tem muito caminho ainda para avançar quando a gente vê assim, essa questão da a mulher conquistar o espaço. Ainda tem gente que duvida que existe essa dificuldade, que isso que é... Pelo amor de Deus, né? Onde vive, anjo? Onde é que tu tá, querido? Isso é uma coisa assim, tu como professora, como mãe e tudo mais, em algum momento isso acaba sendo também um diálogo que tu tem que travar e ter com tuas alunas e com teus alunos também, né? Porque, na verdade, os cabeção também tem que entender que eles têm que fazer a parte deles. Com certeza. Né? Isso ficou mais vivo em ti? Com essa questão da maternidade e de tudo que tu... Já era bem vivo antes, né? Essa questão de igualdades. Antes de eu começar a ler e descobrir o que era o feminismo, na verdade, muitas situações me incomodavam, mas eu não conseguia dar nomes, né, para essas situações. E aí, depois que eu descobri que eu ia ser mãe de um menino... até uma vez uma amiga minha comentou, né? E ela lembra até hoje ela está grávida de um menino, inclusive. E aí eu me lembro que ela disse assim, que deve ser muito difícil ser mãe de menina. Eu acho que deve ser mais difícil do que ser mãe de menino, porque a gente tem que ensinar as meninas que elas precisam ser fortes, né? E que elas podem fazer o que elas quiserem. Então eu falei, não, eu super concordo contigo. Eu tive uma mãe que, né? E o meu pai, apesar de ter nos aspectos meio machistas, que ele, né? Com a gente ele não foi, mas que ele tem pela cultura, né? Sim, mais velho, um senhor de 70 anos. Então algumas coisas a gente ainda, né? Tenta desconstruir, mas entende os motivos. Mas a minha mãe sempre também, né? Nos incentivou. Eu tenho uma irmã a sermos mulheres independentes, fortes. E aí eu falei para essa minha amiga, eu falei, olha, sim, eu acho que os pais têm um papel muito importante na criação das filhas meninas, mas nós, enquanto mães dessa geração de meninos, a gente tem um desafio muito grande também, que é tentar desmistificar tudo isso, né? De que menino não chora, de que menino não faz isso, menino não faz aquilo. Então, até tem um documentário da Netflix que fala, né, sobre o sofrimento de alguns meninos com essa cultura machista. Porque eles se cobram muito que eles têm que ser fortes, eles não podem chorar, eles não podem representar fraqueza, enquanto é muito mais aceitável que meninas chorem. Então, eles também sofrem muito com isso. Então, esse discurso
para as mulheres, de uma forma geral, também é uma das coisas que essa geração já traz essa bandeira, né? De identificar e de falar, não, a gente pode sim. E os meninos respeitarem muito mais as meninas, né? Então, claro que, obviamente, tem associações, mas nessa nossa realidade ali, nesse nosso, né, recorte que a gente vive, eu vejo que tá muito mais claro, assim, muito mais respeitando diferenças. É muito mais fácil lidar com essas pluralidades e com essas diferenças. Tanto da parte dos meninos quanto das meninas. Porque hoje em dia a gente tem, né, diversas orientações sexuais, opções, temos transgêneros, temos alunos de vários tipos de com cor de cabelo diferente, cor de olho, cor de pele. Então, acho que está muito mais aceitável. E a gente fala muito com isso. E aí entra um papel muito importante também da publicidade, né? Que a gente vê uma propaganda um tempo atrás, lembra os comerciais dos anos 80, anos 90? Nossa, extremamente... Muitas coisas machistas, estereotipadas. Demais. Trazendo o papel da mulher como dona de casa, né? Servindo sempre o marido, servindo a casa, servindo os filhos. As propagandas de eletrodomésticos. As propagandas de material de limpeza não faz muito tempo que começaram a ser direcionadas para os homens, né? Mas de quem que é a função de limpar uma casa? Das pessoas que moram nela. Todo mundo. Né? Diz que, né? Diz que, né? Diz que, né? Então, sim, algo que a gente super conversa em aula. Inclusive, tem muitas pesquisas que mostram, né? Que profissionais, muitas pessoas não se identificam com uma determinada marca porque aquele comercial não está retratando uma realidade. Né? Aquele comercial de margarina que também mudou agora, mas que aquele café da manhã gigantesco, tipo de novela, né? Tem bolo, tem não sei o que, tem suco. Aí a pessoa só faz assim, né? Com suco. Estou satisfeito, vou sair. Eu sempre olhei aquilo e dizia, mas gente, não! Come esse bolo, toma esse suco, toma esse café, me dá essa comida. Me chama logo aí. Mas, por favor. Então, a gente trabalha muito com isso. E eles têm essa missão, eles já entendem que tem que mudar isso, né? Tem que mudar essa estereotipação. E a gente passou por umas polêmicas bem recentes, né? Das duas pontas, né? Tanto negativa, tem uma marca de cosmético aí que, nossa, botou a mulher ficando limpa, né? Ela tá com a pele mais clara depois que ela passa alguma coisa do tipo, que foi péssimo aquilo ali. E ao mesmo tempo a gente teve outras empresas de cosmético que colocaram umas campanhas ótimas, maravilhosas, que a galera super amou também, né? E também super odiou, né? Super odiou. Não, a gente tem até complicado hoje, isso, né? porque é uma coisa que atinge direto a nossa área, né? Pega direto o cara que tá querendo também inovar através da criatividade da criação dele e daqui a pouco se depara com uma sociedade E aí a gente entra também num lado que os haters também ganharam muito espaço, né? Porque quando a galera não curte um comercial e não curte uma marca, eles detonam horrores nas redes sociais. E aí entra uma questão que também, tipo assim, uma coisa que eu falo muito, né? Que a internet deu voz aos idiotas. Porque as pessoas, meu Deus, o que jamais falariam presencialmente cara a cara... agora tá valendo. Liberou geral, né? E não é assim que a coisa funciona, né? Tu sabe que falando não dá nisso, pra seguir nessa linha. Teve um cara esses dias que ele pegou um vídeo. Eu fiz uma não é análise, mas aconteceu um fenômeno comercial. Uma observação. Há uns 3 meses atrás, a Samsung fez um movimento no mercado que até agora a galera tá tentando entender a loucura que foi assim. Eles pegaram um modelo de celular que é o Galaxy S20 FE, que na Europa ele tem um processador, que é um processador da Qualcomm, que todo mundo, ama de paixão e funciona muito bem, coisa e tal. E aqui no Brasil, o modelo tem um processador Exynos, que é da própria Samsung, e é um processador que esquenta, daí o aparelho, se tu vai usar ele para fazer vídeo muito longo, ele desliga, enfim, era o ponto fraco do aparelho. Sim. Do nada, o aparelho com o processador da Qualcomm apareceu no mercado brasileiro. E um aparelho que custa R$4.000, eles lançaram a R$2.000, entrou na Magalu. Uau. E aí um youtuber viu e falou, cara, não sei se é verdade, mas quem quer comprar um baita aparelho com o processador correto, compra agora lá, não sei o quê. E se for errado, depois a Magalu vai devolver o grana se isso aqui for um erro. Mas ele falou assim, vale a pena o risco. Tá. E aí, de repente, um outro youtuber viu aquilo ali, começou a indicar. E aí, o movimento todo do YouTube cresceu. E os caras falando, corre e compra esse aparelho que é o melhor custo-benefício do mercado, indiscutivelmente. Uau. Processador top de linha, estéreo, proteção, IP68, isso aqui é a parafernália lá, tudo só specs positivas. Nessa história, eu tava assistindo, vi o review do cara, sabia já da qualidade do aparelho e realmente, se é com esse processador, eu vou comprar. Comprei o tal do aparelho.
Ai. Tô até com medo desse destrecho. Chegou aqui, super compra, ótimo. Ainda é o melhor custo-benefício do mercado. Eu falei assim, cara, eu vou experienciar como é que é essa galera tech lida e vou fazer o seguinte. Vou pegar esse celular, vou fazer uns vídeos, vou fazer teste de câmera, sei que, e vou publicar esse vídeo eu analisando o celular. Na jogada a gente aproveitou, aí eu acabei comprando 2 aparelhos iguais. Essa sim foi publi. E aí foi um com 6 GB e 128 para armazenamento e outro com 8 e 256. Eita. E aí eu fiz um videozinho comparando os dois para dizer assim, cara, eu peguei o de 256 porque eu queria de mais espaço, eu preciso de espaço para armazenar a coisa, fazer vídeo com ele e tudo mais. E aí eu publiquei dizendo, é a minha opinião, eu não sou youtuber tech, eu tô experienciando, eu trabalho com produção de conteúdo, consumidor. Vale a pena pagar X reais a mais para ter com mais memória ou não? Faz diferença ou não faz? Foi isso. Sim. E aí tu falou do hater, um cara entrou uns 2 dias atrás assim, porque tu usou de muitas falácias no teu vídeo. Oi? Oi? Aí eu, querido, falácia é mentira, eu não sei se tu tá usando. Aí ele segue e me dá umas dicas. Aí eu falei pra ele, cara, querido, assim, falácia eu não sei se tu sabe o que significa, mas é mentira, então tu tá me chamando de mentiroso. Logo eu vou te bloquear, seu filho da puta. E aí eu quero saber assim, cara, me explica a tua intenção, porque eu não tô entendendo qual é a tua, entendeu? Eu dei minha opinião ali. Pra mim não faz diferença ter 8 ou 6 GB de memória. Sim. Eu tô com os 2 aparelhos na mão, não faz diferença. E o cara entrou assim de sola. Porque tu tem que olhar o vídeo do fulano de tal, porque o fulano de tal diz que quanto mais memória melhor e não sei o quê, porque vai aprender. Cara, assim, o cara me destruiu no texto. Pra quê, né? Sabe? Pra quê? E eu fiquei assim, putz, essa galera tá muito raivosa na web, né? Tá, demais, gente. Tu falou isso, eu lembrei imediato, porque é bem recente. Eu falei assim, meu Deus, aí o que eu faço com o querido agora? Eu bloqueio o cara ou fico aqui respondendo, né? E aí, gestão de crise, como faremos isso? Como faremos isso? E é uma loucura, porque realmente a internet, ela virou e agora a galera tá saindo da web, já tá no dia a dia, já Tá botando o dedo na cara, né? Tá tenso o negócio. Ai, tá demais. Eu acho que assim, bom senso vale pra qualquer lugar. Tanto online, né, o digital, quanto o presencial. Cara, as pessoas estão muito assim, é difícil. Eu tô vendo, né, que eu vou enfrentar muito disso, né? Não tem tal cor, não tem tal tamanho. Ok, a gente responde, né? Mas eu queria desse. Porque eu tomei um cuidado de comprar poucas peças de cada modelo, né? Pra ser mais, assim, exclusivo, né? Sim. Conseguir marcas legais, confortáveis, bonitas, boas de preço, fazendo meu merchan. Vambora, aquela coisa, né? Minhalojinhaquis.com.br Opa, falei isso em voz alta, né? Eu só pensei, desculpa, não quis falar. Então, mas claro, a gente tem que lidar com tudo isso, mas a pessoa dá pra dar uma reduzidinha, né? Nesse ódio. Tá demais. A coisa é muito louca, assim, a gente vê. Todo mundo é doutor, né? De opinião. Nossa! Ficam doutorando. E na área de comunicação, então, tem um monte, né? Todo mundo domina, né? Meu Deus do céu, que espetáculo. Não é mais de médico louco, é de publicitário louco, todo mundo tem um pouco. O que talvez seja a mesma coisa. Quando a gente vai fazer, falando em loucura, agora tu falou de louco e tudo mais, e esses caminhos e tal. Aqui. Não, o troço é que tem uma coisa que eu te perguntar. Me explica qual é a tua relação com a Alegrete. Porque um dia do nada, eu brinco, até galera da Alegrete, desculpa, eu brinco com a mãe fica puta. Que eu digo assim, eu dei sorte e nasci em Santa Maria, só me criei em Alegrete. Um alegretense raiz, Nossa, os meus irmãos são alegretenses, eles já ficam putos de eu falar isso aí. Né? Então, assim, a galera, só uma brincadeirinha. Eu também, muitos anos, cantei o canto alegretense. Não me pergunte. Como é que é essa relação? Onde é que chega Alegrete na tua vida? Então... Que tu falou também com a nossa conversa, né? Fui Alegrete vacinar, não sei o quê. Tive que ir Alegrete. Então, o meu excelentíssimo, né? O meu maridinho, Leandro, ele é de Alegrete. Não, né? Ele é de Alegrete. Eu já ia falar de não. Ele é de Alegrete. Do Alegrete, né? Do Alegrete. Isso aí.
E, cara, é uma cidade que eu aprendi a curtir. Tu sabe que esse fim de a gente tava lá. A gente foi no feriadão do Dia do Gaúcho, que não teve desfile, enfim, mas, né, fomos lá, Ou seja, dava a passeadinha. cidade, pela primeira vez em muitos anos, não estava cheirando Não estava cheirando a a bosta de esteira, cavalo. bosta de cavalo. Mas, e dizem que é o maior desfile, né? É o maior desfile do mundo, Mas tem uma briguinha com a Uruguaiana. E agora Tem, sim, os alegredenses vão nos chinelhar. agora tu falou que tem uma briga com o Uruguaiana. Não, já teve disputa ali com o Complicado. Uruguaiana, teve disputa com São Francisco. Enfim, é uma galera que tenta ali, mas É uma Alegrete teve registro, teve o cara do Guinness. Guinness. Do Guinness. Guinness Busques. O Guinness Book foi lá. E aí os caras fizeram uma edição, teve um ano que não valeu. Pô, Porque eles descobriram que que os era malucos... logo o ano que eles tinham Olha ganhado. só, os malucos terminavam numa ponta de desfile e corriam toda a cidade pra voltar de novo. E o cara começou a contar o mesmo cavalo. Mas eu já vi esse cavalo. Já esse cavalo aí já... Esse cavalo aí já passou. Esse tio aí já... Né? E aí, realmente, mas é muito grande o desfile de cavalarianos lá. Mas enfim, né? O meu marido é de lá. E a gente costuma ir frequentemente. Mas tu conheceu ele aqui? Sim, ele foi meu colega de faculdade, inclusive. Ele foi meu colega de faculdade, foi meu colega de trabalho. Olha só, esse menino me deve a vida, entendeu? E eu fazia os trabalhos com ele na faculdade. Inclusive, ele passou porque eu, né? Fiz uns trabalhos bons ali pra ele. Entendi. Vários trabalhinhos bons. Daí foi meu colega também aqui na RBS, eu indiquei a vaga pra ele. Uma vaga ali que ele também trabalhou na... Putz, esqueci o nome. Ele mas foi depois executivo, se ele não enfim. casasse contigo, aí não tem cabimento, então. Cara, e eu só pedi de pagamento umas caipirinhas. Eu só falei assim, é só umas caipirinhas que tu vai me pagar pra eu conseguir a vaga. Mas daí ele sempre foi apaixonado. Agora começa a mentir. Ele sempre foi apaixonado por mim e tal. Daí, ok. Entendi. Aí, casei. Eu falei, vou casar. Na verdade, os trabalhos que tu fazia, ele até achava que era ruim, mas ele ia lá só pra ter uma coisa, ele pedia. Assim. Aí... Olha só, inclusive agora, dia 1º de outubro, vamos fechar 3 anos de casamento. Olha mas aí, 10 anos de relacionamento. Olha só. E aí a gente vai seguindo por isso. A família dele é de entendi. lá. Aí os dindos do Caetano também moram lá, né? Temos também dindos em Floripa, porque nós operamos assim, né? Que gente chique. A gente é muito chique. A gente tem a opção é o de... dindo da ou a gente fronteira vai e o pra dindo... fronteira, ou a gente vai pra praia. Nossa, que tal. Então, estamos nessas. O que teu marido faz hoje? Hoje ele é policial civil. Eita! Brinca, Cláudio. Brinca comigo, Festival. Bom, gente, então vamos... Deixa eu ver quanto tempo nós estamos aqui. Hoje ele é concursado, abandonou a comunicação e é meu suporte, né, na minha lojinha aqui. Tudo que eu preciso é, Leandro, cadastra aí pra mim. Leandro, faz isso, faz aquilo. Galera, vou dar uma pequena pausa, eu já retorno aqui. Pausa pro intervalo. Pequena pausa técnica aqui. É que eu falei hoje, eu disse pra Angélica, que a equipe aqui é muito grande. Temos vários editores, operadores e tal, até um porteiro. Então, aqui hoje eu tô de porteiro. Hoje a galera tá de folga. Não, mas a história de Alegrete eu vi assim, o que a Angélica tá em Alegrete, cara? Não tinha outro lugar pra ir. Opa, Alegrete, cara. Eu fiquei, onde é que é Alegrete, meu? Mas tu sabe que eu tava te dizendo, né? A Alegrete é uma cidade que eu aprendi a curtir. Claro que agora a gente tá em outra vibe, né? Sim. Mas logo que a gente começou a namorar, eu me lembro que eu até pensei, tipo, mas podia ter umas opções mais legais de lugares pra sair, assim. Entendi. Mas daí a gente foi gostando da cidade. Eu, né? Porque eu não era de lá. E hoje eu acho uma cidade incrível. Inclusive, não é pra puxar saco dos alegretenses que estão ouvindo. Mas tem parques, tem locais ao ar livre que Santa Maria, tem. como faz Com falta, certeza, né? Com certeza. Então agora, assim que a gente tá com um baby, que a gente viaja com um cachorro junto, né? Filhos, ser humaninhos, né? Caninos e humanos. Então faz muita falta. Daí larga tudo, né? Larga criança, larga cachorro no parque. Daí a gente só vai correndo tomando mate. Mas tem de tudo. Sim. E é muito bom. Eu curto bastante ir pra lá. É uma qualidade de vida que eu vejo que eles têm, que às vezes a gente não tem aqui em Santa Maria, que falta um lugar até pra fazer uma caminhada, né? Tu sabe que a minha mãe reside lá ainda. E aí, enfim, tá eu e meus irmãos aqui. Então, óbvio que já houve aquela conversa, tipo, e aí, velho, quando é que tu vai... sair daí e vir pra cá, Sim, mas não... Não sai, né? Que E nem meus meu irmãos sogro também, e minha sogra. e meus irmãos falam, mas na verdade, que a minha irmã tava lá agora, final de semana também, meu irmão seguidamente vai pra lá, eu que é o que menos vou. Por que, Osório? Tem que dar uma passeadinha por lá. O metido da história, coisa assim. Não nasceu em Alegrete, por isso que ele não vai.
Mas Tá, é uma tá. cidade boa, né? Sim. Uma cidade. E quando eu comecei a namorar o Leandro, ele tinha que decifrar algumas palavras, assim, me explicar. Porque o dicionário alegretense ele é meio complicado, ele é né? mais bagual, óbvio. É. Ele é mais Tanquear. bagual. Vamos fazer uma enquete com o público. O que seria tanquear? O que é tanquear, Responda, Osório? responda aí nos comentários. O que é tanquear? É encher o tanque do carro com gasolina. Mas não é assim, eu preciso abastecer. Mas eu tenho que tanquear o carro. Não, e hoje tá mais difícil usar esse termo também, né? Hoje tá mais caro, né? Tá mais caro. Hoje tá chique dizer que tu precisa tanquear, É. porque... Esses dias eu vi até um meme de um cara falando assim, fui no posto, botei R$50 quando eu tava saindo, o cara melhor até daqui a pouco. Já acendeu a luzinha da reserva. Eu falei, tá feio o negócio. Tá louco. feio. Angélica, olhando para o mercado, para isso tudo, o fato de tu estar empreendendo em todas essas mudanças, assim, o que tu... Primeiro, tem muitas vezes o que a gente deseja e o que a gente acha que vai ser, Sim. Ih. né? Como é que tu tá vendo esse cenário, assim? O que tu acha que vai ser daqui até o final do ano e, ao mesmo tempo, o que nos espera para o ano que vem? Ou o que tu deseja? O que pesa mais Pois para ti, né? entendeu? Que às vezes A o nosso... A razão razão e a emoção. exato. Olha, eu espero que as coisas comecem a melhorar em todos os sentidos, né? Que a gente tenha mais alunos, que a gente tenha empresas retomando, a gente viu muitas empresas fechando, né? A gente vê uma diferença muito grande. Claro que tem muitas empresas que também lucraram bastante com a pandemia, né? Alguns setores super se fortaleceram. Mas eu, assim, não sei se é o que realmente vai acontecer, mas é um desejo forte que 2022 comece muito melhor, né? Porque a nossa impressão é que 2020 e 2021 eles não aconteceram, foi meio que apagado. Então, eu acho que as coisas vão começar a melhorar. Acho que as fronteiras já vão começar a abrir, de repente até o turismo, né, que sofreu muito, pode ser que comece a dar uma melhorada. Eu tenho esperança que as coisas comecem a fluir. Mas é claro que tem muitos fatores que podem influenciar ou não, né? O dólar tá altíssimo, a gasolina tá muito cara. Hoje, fazer um rancho no mercado tá caríssimo. Pois é. Então, a gente também, ao mesmo tempo que tem esperança que as coisas comecem a melhorar e que as pessoas estão com essa necessidade, né? De precisar fazer alguma coisa diferente, de sair de casa, de ir para um barzinho, fazer um rap, né? Algo nesse sentido. Eu também vejo que muitas pessoas também ficaram mais pobres, né? Porque, na verdade, teve um empobrecimento, porque a gente está com o mesmo salário e com, né, restrições, porque a gente não faz mais a mesma coisa com o salário que tinha antes. Então, eu tenho, não sei, assim, tenho uma sensação boa, porque eu acho que eu também preciso acreditar nisso, já que eu estou começando um negócio agora, né? Estou me aventurando nesse lado do empreendedorismo. E preciso acreditar que as coisas vão melhorar, por mais que seja um comércio eletrônico, né? Não vou ter uma loja física, então, consequentemente, não terei barreiras, mas obviamente que não terei barreiras físicas, mas terei, né, muitas dificuldades em outro sentido, né? Ter que investir também bastante, mas quero acreditar que as coisas vão melhorar. E espero que melhorem, né? Nessa dinâmica da vibe, enfim, que tá todo mundo vivendo hoje e tudo mais, e a gente tá tendo realmente... para mim, é um cenário meio duvidoso nessa questão, porque tem muito o que a gente deseja e quando a gente começa a olhar os sinais, a gente depende de muito fator, né? Muitos fatores. Governamentais, etc. E um ano de eleição, e ano de eleição no Brasil é sempre uma loucura. Enfim, ainda mais eleições presidenciais, né? Que é agora em 2022. Nossa, é um espetáculo, né? Vai estar... Difícil. Enfim, difícil. Mas, nesse contexto, assim, quando tu vai sair disso tudo e hoje a gente percorreu um pouco, já falou bastante sobre teu posicionamento quanto profissional e tudo mais, e a questão da maternidade, mas especificamente quando a gente entra dentro da casa da Angélica, assim, o que a gente encontra lá? A Angélica curte o que é bagunça, além da bagunça, brinquedo de criança e tudo. O que tu faz, assim, tu é alguém que consome, por exemplo, Netflix, você olha direto ou não? Como é que é teu dia a dia, assim? Curte cozinhar ou é mais um marido que cozinha, sabe? Como é que é essa dinâmica, assim, na hora de fazer? Eu prefiro... Não, eu sou da turma iFood Delivery Much, assim, como é que é isso aí? Assim, quando tu entra lá em casa, tu encontra... Tá, eu falei bagunça, mas é sério, né? Coisas da criança. Eu vou pedir pra te tirar a garrafinha mais pro lado, que é aí, show de bola. Quem cozinha lá em casa é o Leandro, né? Ele que é o mestre cuca lá das panelas.
Sim, amo consumir. Até agora com pandemia aumentou o consumo, né? De todos os meios, O inclusive, cartão de crédito né? vem dizendo direto, Eita, iFood, Delivery louco. Munch. A gente consome bastante também. Aham. A gente tem que dar uma maneirada, porque tá muito teleentrega aí. O correio chegou agora e ele me pergunta mais meu nome nem meu CPF. Pois o gurizão lá, completo. o entregador da Amazon. Esses dias eu tava ali embaixo com o Caetano, ele apertou o interfone e eu nem vi. Eu tava lá na garagem da saída dos carros, né? Pra ele olhar o movimento na motoquinha, sabe? E o cara tava lá no interfone, e daí ele apertou e eu nem vi que ele tava ali apertando. Aí ele foi, né, caminhando, aí chegou na frente do portão e falou, Angélica, né? E eu, isso! Ele, eu reconheci um nenê. Que beleza, Tô sempre, hein? né, desço com o Caetano, subo com o Caetano, desço, porque eu tava de home office, né, ainda estamos, então, algumas cadeiras voltando, Sim. mas enfim, sim, daí, claro, né, consumindo muito, muito, muito pela internet, conteúdo on demand, Netflix, quando dá, né, porque com essa rotina agora, muito Sim, louca corrida. também, não consigo, mas quando dá, eu gosto muito, assisto muitos seriados. O que eu falei antes, aquele seriado, um documentário do machismo, né? Como os homens sofrem, é The Mask You Live In. Fica aí a dica. Fica a dica muito aí, bom. galera. Muito bom. E o maridão... Dilema das Redes também é muito bom. O Dilema das Redes é legal. E o maridão O cozinha maridão o quê? cozinha. Ele é o carreteirinho de Shark, né? Aquele. Curte muito. Uma massinha, carbonara. O Leandro faz um feijãozinho. Não, ele é da boia grossa, que nem ele fala, né? Então ele gosta dessas coisas de sustância. Então legal. ele faz assim um prato só, mas bem fortalecido. Um arroz de China, o famoso arroz de China, arroz com linguiça. A Angélica chegou a falar com sotaque de Alegrete agora. 10 anos, né? Alguma coisa que eu já tô falando. Muito bom, cara. Só falta dizer que daqui a pouquinho vai chover baús. Tá babando água. Ele tá babando água. A mãe que manda assim, tá babando água aqui. Aqui também, é clássico, tá? né? É clássico. Baús é bom, cara. Baús eu não ouvia fazer. Babando água, é muito bom. Cheguei a me babar, inclusive. Não, mas legal. Eu acredito ter visto alguma coisa de vocês publicaram. Tu vê, eu fico olhando tuas redes, né? Agora eu vou sair daqui. Né? Vai se stalkeando agora o maridão policial. Vai... Escuta aqui, cara. Não, e eu vou dizer assim, tá olhando e nunca curte. Treta. Capaz, eu nem sei quem curte. Isso é uma coisa. Tu olha quem curte todas. Nada. Eu nunca olho, gente. Eu nada, não sei quem curte e quem não curte. Nada. Às vezes eu vejo as pessoas falando, o fulaninho nunca curte minhas postagens. Eu nunca olho. Nunca nem sei É mesmo, quem não curte. sabia disso. Não sei quem curte, claro, quem comenta sim, porque a gente responde, né? Uhum. Mas fora isso. Não, é uma loucura isso, né? Eu já ouvi esse tipo de reclamação. Nunca curte minhas coisas. Eu fico, mas eu já olhei, tô lá, tem que curtir. Precisa, sério. Ok. Vou denunciar isso sim. Porque tu passa muito. Não, legal. Eu vi essa dinâmica do dia a dia, assim. A Angélica tem time de futebol ou não? Que joga ou que torce? Não, que torce. Ou se abstenha da opinião para não dar zica com os alunos. Capaz. Eu dizia antigamente que eu torcia pro Grêmio, sabe? Mas não precisa falar. Não, se é pro Grêmio não precisa, nem comenta. Não tenho muita preferência. Não tenho. Não é a questão. Não, beleza. Angélica, a gente tá aqui conversando em torno de 1h15. Olha, fluiu aí nosso legal. papo. E e aí, claro, a ideia aqui do podcast, justamente, eu sabia que ia ser uma conversa muito legal, enfim. Só, né? Coisas sérias e bobagens. Coisas sérias e bobagens. A gente está se aproximando aí do encerramento aqui, do timing, né? Nessas dinâmicas todas, assim, de Angélica hoje mãe, professora e agora empreendedora... Como é que é mesmo o site que as pessoas têm que já ir se ligando nas redes? O site www.minhalojinhakids.com.br ou o @minhalojinhakidsoficial. É isso que eu digo, cara. Tu falar com a galera da comunicação, é isso aí, ó. É isso aí, tem que aproveitar os momentos. Detalhe que o site tem construção, né, galera? Se vocês acessarem, não vai ter nada ainda, mas, né, vou botar uma pressão agora na Get Commerce. Mas eu acho que até... Não, mas aí eu vou te dar uma dica. Eu te largo depois uma ferramenta, tu já bota lá pra galera se cadastrar pra receber o aviso de quando o site for
Ai, olha aí, ó. Maravilhoso. Ó, baita dica. Eita, baita dica. Ok, farei isso. Aí tu compra da galera da Guedes pra fazer. Ó, bota logo isso aí no ar. Vou ali, botar. Pelo menos essa Inclusive, página. Vou mandar um WhatsApp agora pro Eric, o menino que me atende. Eric. Muito bom. Nessa expectativa toda que a gente conversou, né? Porque realmente é um ano... a gente quer que ele seja mais interessante, mas aí tu vê assim, putz, cara, só de ser ano de eleição já é um ano mais turbulento no Brasil, ainda mais nesse cenário que a gente tá. Sim. Mas, ao mesmo tempo, na tua fala, a gente vê que tu tem acesso hoje a uma galera que tá chegando mais consciente, mais ligada nas coisas e tudo mais. Mais crítico, né? Nesse cenário todo, evidentemente, que ser mãe e lidar também com o Caetano aí... O que é a principal preocupação para ti, assim, enquanto tu vê todo esse cenário que tá para vir pro próximo ano, ou para frente, assim, tu como mãe e olhar onde é que tá a tua maior preocupação, assim, de poder guiá-lo nesse momento, assim. Agora claro que eu sei que começa a chorar, né? Eu entendo que por mais jovens que sejam, não adianta, né? A gente pensa no hoje e pensa lá para frente também, né? Sim. A minha maior preocupação, acho que no geral, né, com filho, é... A gente sempre tenta minimizar os traumas. A primeira coisa é isso, de verdade, né? Que a gente tem uma conduta, né, como pais e como mães, que às vezes a gente escolhe... tem algumas atitudes, né? Algumas condutas que às vezes os filhos não entendem, né? E aquela famosa frase que os pais falam: quando tu for pai e mãe, tu vai entender. Essa aí é cruel. Gente, e como a maternidade, não sei se a paternidade também bateu forte pra ti nesse sentido, mas como a gente entende muito mais os nossos pais, né? Sim. Pra mim foi gigantesco essa mudança. Logo assim que o Caetano nasceu, eu pensei, gente, parece que tudo que os meus pais falavam faz sentido. Que é tão bobo, né? Vai demorar pra chegar, avisa. Aí tu pensa assim, quem é que eu vou ficar dando satisfação na minha vida? Gente, acho que hoje se o Caetano sair e não me avisar, eu digo assim, eu vou te levantar pelas orelhas, guri. Tu não faz isso comigo. Então, preocupação, obviamente, né? Primeiro, se vai ser uma pessoa boa, do bem, né? Se vai ser um ser humano legal, um ser humaninho bom, né? Íntegro. Um ser humaninho. Preocupação, basicamente, ele como pessoa, né? Que ele seja uma boa pessoa. Não que ele seja... Como é que até tem uma frase, né? A gente não quer criar um mundo... A gente não quer um mundo melhor para os filhos. A gente quer filhos melhores para o mundo. Então, eu quero um filho melhor para o mundo, que possa contribuir realmente como pessoa, como indivíduo. E, claro, tentar não ser aquela mãe egoísta, né? De que ele tem que fazer as coisas pro nosso prazer, né? Aquela coisa que a gente tem que ter orgulho. Não, ele é um indivíduo, ele tem sua individualidade, ele vai seguir o caminho dele, que ele seja feliz, que ele case se quiser, que ele viaje para onde ele quiser, né? Que case com homem ou com mulher, ele que vai escolher. Se não quiser, né? Então, a gente tenta lidar muito com isso, com essa... Já ter uma criação nesse sentido, né? De que ele tem que ser feliz, ele tem que ter as responsabilidades, obviamente, mas que ele tem que seguir o caminho dele e a gente vai estar aqui para apoiar. Eu acho que isso é o principal, né? A gente tem que estar aqui para dar o suporte e para ir orientando. Tu sabe que a Antônia, esses dias, ela até largou isso aí também no podcast que eu fiz com ela, ela disse que ela quer casar com o computador dela, que ela acha que é mais divertido. Ok, né? Vamos... Tudo bem, filho, tu que sabe. Tu que sabe, meu anjo, define. Essas construções. Não, e isso que tu falou, realmente, a gente consegue chegar muito mais sentido nas coisas que os pais falam. E, ao mesmo tempo, combinando isso, e agora com o ano pandêmico que tu falou da terapia, é outra loucura, né? Porque daí... Eu falei assim, tá, a gente já vem numa reconstrução de quando tu é pai ou mãe, tu começa a olhar pra muita coisa e achar sentido nos processos. Aí, com o ano de pandemia, o cara resolve... Cara, eu vou fazer essa tal de terapia aí. Meu Jesus! Aí gente, sim, né? Aí tu, né? Nossa, né? E aí tu começa a ver os pais assim num jeito e tu fala, nossa, eu tô fazendo igual. E eu repito muito, né? E graças a Deus eu tô fazendo uma psicanálise justamente pra não repetir algumas coisas que eu não gostava e que a gente acaba repetindo, né? Sim. E que, claro... as dificuldades para quem é pai ou mãe, elas sempre existiram independente da época em que a gente é pai ou mãe. Só que agora a gente tem um componente que é a internet, que é o celular, que são as telas, que é o computador, e que a gente tem que estar muito né, perto e orientando justamente por isso. Então, eu acho que muda um pouco as dificuldades, muda esse cenário. Uma frase que minha mãe sempre dizia, né? Quando eu falava, eu não quero outra coisa, não sei o quê. Tu não tem querer.
Agora imagina, né? Cara, essas crianças têm muita personalidade, eles têm muito Tem querer. muito querer. Então a gente tem que ir, né, Uma coisa que eu conversando, digo, dialogando. uma coisa que a mãe falava pra mim, que eu comecei a repetir bastante aqui em casa agora, e essa faz sentido, eu vi, cara, nunca fez tanto sentido que era assim. Na hora de chamar a morte, eu vou pedir pra que tu vá buscar pra mim. Por quê? Eu nunca vi Que essa frase. que era assim, ó. Lá em casa, o meu nome é Cláudio Márcio, né? Então lá em casa o pessoal me chama de Márcio. Então basicamente dizia, Márcio, vai lá e pega não sei o que pra mim, entendeu? E aí, digamos que eu demorava um pouco a fazer. Entendi. Cara, chamar, tipo, vem almoçar. Márcio, vem almoçar. Sim, Márcio, meia vem hora. almoçar. E aí, ela eu fala, voava aí a quando eu panela. chegava, ela dizia, quando eu tiver que chamar a morte, eu juro que eu vou pedir pra que tu vá buscar. Porque pelo menos demora. Demora. E agora eu tô lidando com a Antônia. Antônia, vai almoçar. Antônia, olha o horário, Antônia. E aí eu já vou indo, Antônia, aí eu já vou indo. Aí ela chega, esses dias eu falei, cara, eu tô repetindo a mãe. Não, e a Eu gente assim, ó, repete quando eu muito. for morrer, eu vou, e tu tiver que chamar a morte, eu vou pedir pra que tu vá. Aham. Só que eu não tinha desculpa, né? Só eu ficava não, eu não tinha depois. desculpa. O que eu tava fazendo? Nada. Jogando Porque não tinha o que peteca, fazer, pipa, né? pedra na casa dos vizinhos. Pera na casa do vizinho. Tu tinha uma carinha de Pera. quem jogava pedra, Não, né? eu era o comportadinho da história, assim, eu era o Eu não. abobrão dos amigos, entendeu? Ai, eu era Os diabélica. amigos tudo eram os diabos e eu era o abobrão que ficava louco de medo ali não fazia muito, de vez em quando. Aí se soltava, eu não jogava pedra, eu joguei foi pera. Pera, que é quase Pô, igual. que pera é quase legal. Sabe por que pera é legal? Pera é Porque, mais pesada que pedra, mas né? é que tu pode brincar de Dependendo da pedra. granada. Olha a dica. Tu faz aqui, ó, tira o galinho, granada. Ai, que massa. Ainda ali a 20 minutos bate o vizinho na tua porta. Sim. Foi bem legal esse dia. Minha mãe ficou muito feliz. Com a perada que deu na janela. Eu era, Mas, eu era tinhosa. tu era bem- tinhosa. Eu atirava bexiguinho nos motoqueiros. Oi, a minha mira era boa. Porque eu morava no terceiro andar, no prédio da esquina. Pô, via de cima ainda. E Estratégico. E a gente conseguia calcular assim, ó, tá dobrando a esquina. Pá! E aí ia nos motoqueiros. Mas viu como Olha só. Deus castiga realmente? Porque várias vezes eu ia me abaixar rápido pro motoqueiro não me ver e grudava o queixo No parapeito. no parapeito da janela. Vivia aqui Puts. roxa. Viu? Bem Muito feito, ninguém bom, mandou, cara, né? muito Ficar bom. tocando bexiguinha nos outros. Tá louco. Caetano que não me escute. Caetano está proibido de acessar o YouTube. Caetano. Ih, mas eles vão fazer outras coisas bem piores, né? Invadir um site. Eu ia te comentar, vai ser hacker o negócio, vai ser para outro nível, tal. Que acesse de banco, né? Descobriu números da Mega, daí a mamãe vai deixar. Pode bom. fazer anjinho da mãe. Nessa coisa que tu falou muito do que tá por vir, enfim, de ser uma pessoa boa, com certeza vai ser. Imagina, olha os pais aí. Olha a mãe louca, coitada. Olha a mãe louca. Vai fazer terapia no que vem. Uma coisa que vai acontecer bastante, e aqui a gente já tá vivendo isso, é as novas profissões. Isso. A Antônia quer ser youtuber. Óbvio. Que louco, né? Óbvio. Quer ser youtuber e agora ela me colocou numa que ela quer um canal gamer comigo. Ai, querida, olha Só que aí nós só. tivemos um probleminha, né? Ih. E eu me senti ovelhaco total, assim, Por foi quê? triste. Pai, vamos fazer um canal gamer, tal, quero jogar Minecraft contigo. Ó, legal, beleza, vamos fazer então, beleza. Então tá, eu vou baixar aqui também, vou comprar a Vamos chave, jogar. vou instalar. E aí tu me dá tuas dicas aí, né? Tem teus mundos aí. Tu deu um baile. O idiota entrou, baixou o Minecraft, começou a jogar e passou mal, tu acredita? O velho passou mal de ficar com vertigem. Sério? É. Não. E ela só Aham. falou, ai, pai, que vergonha. E ela assim, eu não Que acredito. mico. Né? Aí eu assim, filha, eu tô passando mal? É real. Ela tá... E aí tá, eu botei na tela grandona, não sei o quê. Eu falei, cara, vertigem, sério. Daí eu falei, não tem como, né? Aí eu fui pesquisar no Google. Vertigem jogando Minecraft. Aí tem os caras falando por que acontece e tal, mesmo? explicando quimicamente o que acontece e tal. É a mesma historinha de quem tem problema de ler quando tá no trânsito. Sim, que fica viajando, tonto. fica tonto demais. Eu sou essa pessoa. A grande cara, e o motivo que os neurologistas ali explicam é muito louco. É assim, tu tá caminhando, a tua visão
tu tá caminhando, né? A cena ali tá caminhando, Sim. então o cérebro faz uma leitura. Tá, o cara tá caminhando. Só que ele olha e ele sente, não, mas o corpo tá parado. Então, o que eu faço? Eu provoco um mal-estar pra avisar que tem alguma coisa... Alguma coisa de errado aí nesse processo. Porque a visão tá caminhando e tu tá com o corpo parado. E o mesmo acontece vice-versa. Tu tá com a tua visão, tu tá olhando aqui o livro e a visão e o corpo percebe o movimento. Então, Eu não assim, posso jogar Minecraft, cara, então. tem alguma coisa errada aqui, porque o corpo tá em movimento e a imagem, o visual tá informando o cérebro que tu tá parado, tu tá lendo, né? Sim. E aí os caras têm ali já como é que tu treina pra mostrar pro cérebro que tá tudo bem. Aí tem umas dicas de botar um pontinho fixo na tela, porque daí o olho fica ali. Fica parado. Parafernália. Sim. Aí eu assim, Eu sou que essa legal. pessoa. É, Eu aí não consigo nem celular, às vezes, no carro. Digo, eu fico tonto geral, assim, viajar e ler e tal, não é. Essa coisa é velho, né? Porque as crianças daí já eu vão... me senti assim, as crianças não vão ter esse cara, dispositivo não. aí. Essa já galera tá, nova ó. já vai vir já sabendo que pode Com parar e não certeza. sei o quê. Com certeza. E aí eu disse pra ela, filha, não vai rolar o Minecraft na tela, vamos ter que tentar alguma coisa mobile, porque mobile vai. Mobile, já estamos acostumados. E aí nessa história eu descobri com a galera, a gente tá jogando Free Fire, não sei o que, e aí esses dias eu fui jogar com ela assim, ai pai, sério? Eu assim, cara, mas tá aqui, tá acabando o tempo aqui, ó, onde é que eu tenho que ficar, pra que lado que eu vou? Ela, putz, sério mesmo que eu tenho que te dizer. Ela tá com quantos anos? 10. Meu Deus. E aí ela assim, ó, sério mesmo que eu tenho que te dizer? Não, aí a gente vai ter que rever nosso projeto. Vamos ter que rever nosso projeto. Daí eu falei, tu tá me dispensando antes de começar. demitido. E ela assim, não tô dispensando. Mas no mínimo tu vai ter que jogar mais. Quando tu aprender, tu me chama. Eu falei assim, pô, mas nenhuma uma ajudinha aí pra... Não, e agora pensa, Incrível. 10 anos. Vamos supor que ela, sei lá, se eles vão querer fazer faculdade ou não, né? Com certeza vão. Também até lá o ensino também vai estar com Sim, vai ter novos que cursos, correr, novas sim. opções também vai correr. Mas vamos supor que daqui 8 anos, vai que a Antônia seja minha aluna. Imagina, léguas na minha frente. De todos os profs. Essa Que galera louco. vai estar muito acelerada, cara. Ei, Muito. a Diver muito. Gamer já vai estar. Não, e ela tem... E isso é uma loucura, porque... eles já têm a consciência da rede, do efeito da rede. Então, quando ela vem pra cá, ela conversa comigo, às vezes ela chega aqui na agência e fala assim, ela vê a cara, né? E a cara tá... E ela assim, foi pesado o dia? Hoje foi. Mais algum cliente que não tá querendo investir em anúncio. Já sabe os problemas. Eu teve que explicar pra mais alguém que não dá pra fazer sorteio. Então... e ela assim, nossa, né? Essa gente não se liga. Aí, tipo, querida! Mas com certeza é uma geração que vai ter um mercado muito diferente para eles também, né? Com novas possibilidades e tal. E acho que possibilidades bem legais, né? Eu também acho. Eu acho que umas Nisso possibilidades que a gente vai pensar, nossa, aí nós vamos ser os tiozão da vez, né? Ai, se tivesse isso na minha época. Oh, que pena. Mas eu acho que vai ser legal. Acho que vai ser bacana essa troca com eles, né? Porque a gente aprende muito com essas crianças agora. Imagina quando eles estiverem no mercado de trabalho, nós fazendo a visão real aí do que... Já vieram com um chip mais atualizado ali já. Total. Mais aberta a conexão, a tudo, né? E pior que, assim, eu não sei se tu é assim com a Antônia, né? Mas o Caetano tem uma cara de preparado. A Antônia é ligeira, mas a Antônia tem uma cara fofa. E o Caetano tem uma cara de sapeca. E aí eu falei esses dias pra minha mãe e falei pro Leandro, eu falei, gente, eu tenho medo de ser aquelas mães que sabe que o filho é uma peste, mas que vai querer passar a mão na cabeça. Porque o Caetano, a comida preferida é a ração do Theo, que é o cachorro, né? Daí, quando eu vejo, o Caetano tá aqui, ó. Sabe? Mastigando. Eu digo, Caetano, tu pegou de novo a ração do Theo, o que tu tá comendo? E aí, quando ele pega, mostra a língua, eu vejo que tá com ração, dele engole antes de eu pegar. E faz uma cara muito sem vergonha rindo, sabe? Aí eu não sei se eu levanto pelas orelhas ou se eu afofo a beijo. Entendi. Daí eu penso, gente, esse guri vai dar um nó na gente. Tu imagina isso com uma webcam ali, com todo o universo assistindo ele e dá um show. E aí o meu medo é ser dessas mães tapadas, tipo, não, meu gurizinho, não. Não, não foi ele. Não foi ele que fez isso. Que comeu toda a ração do cachorro, não. Foi o cachorro que come. O cachorro nem tá mais ali, né? Angélica, primeiro eu queria te agradecer muito de tu vindo aqui. Realmente eu sabia que ia ser um papo legal. Destacar aqui... aqui tem o operador, bem né? Não dá... vamos botar na tela. Da próxima vez eu fico jogando aqui. Subliminar, né, Jequiti?
É isso aí. Eu sabia que ia ser muito legal e eu queria ver, tu quer lançar palavras para encerrar final, fazer teu jabá final ou escrever onde é que as pessoas te encontram agora a minha lojinha, né? Tá? E realmente, assim, muito obrigado. Eu queria fazer aqui um agradecimento realmente porque tu me ajudou muito quando eu cheguei aqui. Vou ser eternamente grato. Imagina. E é muito divertido e legal poder estar conversando contigo aqui. Show. Realmente, né? Eu vou direcionar a câmera aqui, ó. Agora fale para a câmera. Ai, meu Deus. Olho para cá, para cá. Fica bom. Você quando tem 20 câmeras, olha para cá. A equipe gigante aqui. Câmera. Ai, gente, muito obrigada. Eu que agradeço. Vou falar para a câmera, olhando para ti. Muito legal, obrigada. Vou olhar para ti porque realmente muito obrigado pelo convite. Adorei participar. Achei muito legal, muito divertido. Passou voando, né? Passou. Nem sei quanto tempo deu de programa, mas foi ótimo. As ordens, sempre que precisar, estarei sempre à disposição. Agora eu que vou precisar mais, acho, de ti, né, Claudinho? Precisar de umas dicas. E, gente, obrigado pela participação. Desculpa alguma besteira, mas, né, faz parte do programa, falar umas bobagens. Obrigadão pela oportunidade. Eu vou falar só 2 coisas, tá? Não, vou falar mais. Vou falar @minha lojinha Kids. E vou dizer obrigada. Quem quiser me seguir, eu tô como Jeca Pereira. Jeca com G e com K, _ Pereira no Instagram. Quem quiser me adicionar, pode seguir lá. Quem quiser trocar ideias também, né? Sobre maternidade, sobre aula, sobre o que quiser. Estamos aí à disposição. Legal. E mães, pais, dindos, dindas, tios e tias, sigam lá minha lojinha. Boa! Teremos novidades. Boa, olha aí. Gente, muito obrigado. Angélica, realmente muito obrigado. Então, esse é mais um OsórioCast Mais. Tive o prazer de conversar com a Angélica Pereira. Valeu, brigadão. Obrigada. Isso aí, galera. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.